Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, nossa amada audiência da Confraria Tech. Novamente, vocês devem estar percebendo que eu mudei um pouquinho de estúdio, né? Mas, de novo, é por uma condição especial. Hoje eu vou trazer um tema muito bacana, que foi muito pedido por nós aqui para nós aqui no chat, que é falar sobre carreira, que foi um tema que deu muito sucesso em outros vídeos que a gente trouxe aqui para o canal. E hoje vou trazer uma pessoa muito especial e nós vamos falar especificamente de construção de carreira internacional. Como que um profissional que começou no Brasil construiu com pragmatismo, com eficiência, uma carreira maravilhosa no mercado internacional. Vou trazer um grande amigo meu que tem o mesmo sobrenome que eu, mas já adianto para todos que não somos parentes consanguíneos, apenas de sobrenome. Vou trazer aqui para a ribalta do nosso palco aqui, nada mais, nada menos do que Lucas Baião, para falar um pouquinho da sua carreira e vida internacional. Mas, Lucas, antes da gente começar no que todo mundo quer ouvir de, putz, como que eu vou ganhar em euro, em dólar, como que eu vou construir essa minha carreira fora do Brasil, eu quero que você dê um passinho atrás, Lucas, que é o que eu sempre faço com todo convidado aqui da Confraria. Conta um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho da sua jornada e a sua tristeza por não ser meu parente consanguíneo aí, mesmo tendo o mesmo sobrenome. Pois é, deve ter alguém há uns 500 anos aí que era da família, deve ter. Acho que você é um primo de sétima instância. Mas obrigado pelo convite, Baião. Chamar de Baião e Baião vai ser difícil, mas a gente tenta. Marcos. É isso. E aí, não pode me chamar de Baião, vamos estabelecer as predefinições, né, Lucas? A gente que é de tech. Então, você me chama de Baião, eu te chamo de Baiãozinho. Tá bom, fechado. Bom, para começar, indo um pouco antes de eu te conhecer, inclusive há uns 6 anos atrás aí. Mas eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo minha vida inteira, basicamente. Nasci ali na Avenida Paulista. Mais paulista que isso, difícil. É da gema mesmo, né, Lucas? Pois é, eu nasci literalmente na Avenida Paulista. E, desde que eu era criança, eu sempre fui um amante da engenharia. Meu negócio sempre foi avião, carro, sempre fui maluco por isso. E quando eu tinha lá por uns 10, 11 anos, eu me apaixonei por aviação e resolvi que eu queria ser astronauta. A galera aí desiste disso, né? Coisa de criança. Eu insisti um pouquinho a mais e descobri que tinha o curso de engenharia aeroespacial ali na UFMG, no ITA, nessas instituições grandes. Morei na Zona Leste a vida inteira, muitos anos ali perto da divisa com Santo André, ali, né, no extremo leste de São Paulo. Minha família não tinha grandes meios de me pagar um curso de engenharia legal. E é muito concorrido também, né, Lucas? Para entrar no ITA, por exemplo, no IME. Sim, essas faculdades são muito concorridas e do outro ponto de vista particular, muito caras e tal. Eu estudei em escolas particulares, mas das mais de base, mais baratas possíveis. Minha mãe se desdobrou ali para conseguir pagar, meu pai uma escola para eu ter alguma chance mais legal. Mas cresci nesse meio. Minha mãe foi fazer faculdade já com, acho que 35 anos. Muito corajosa aí, não sei se eu tenho 30 hoje, não sei se daqui 5 anos eu começaria minha primeira faculdade. É um exemplo. Mas foi isso, cara. Eu passei muito tempo pensando nisso, sempre fui bom em exatas, participava das Olimpíadas de matemática e tal, visitei o ITA uma vez, falei, é isso aqui que eu quero para mim. E comecei a me preparar ali no ensino médio, só que ao mesmo tempo eu sempre tive um pé em tecnologia, mexia em computador pra caramba, jogava em computador pra caramba, era meu negócio. Então aprendi a programar ali brincando, fiz um curso técnico de redes, ali aprendi um pouquinho de programação, continuei sempre brincando um pouquinho, comecei com coisa muito velha, com ActionScript. Nossa Senhora. Meus pêsames para mim, né? Mas foi minha primeira linguagem de programação foi ActionScript. Estagiário sempre empurra a bucha, né, Lucas? Pois fiz um estágio técnico ali na parte de redes, trabalhei uns aninhos em redes mesmo, puxando cabo, fazendo depois projetos de data center. Eu aprendi ali a desenhar em 2D e 3D no curso técnico, e depois eu comecei a faculdade de engenharia eletrotécnica no Instituto Federal de São Paulo. Foi aquele negócio assim, me preparei para o Enem
que nem maluco, eu estava no estágio, saí, estudei 6 meses, 10 horas por dia. Falei, é agora ou nunca. Se eu não entrar na faculdade agora, eu não vou ter meus pais não podem me pagar 2 anos, 2 anos de cursinho. E eu também não quero perder esse tempo. Só que meu sonho ainda era aeroespacial. E aí vem um pouquinho, e aí eu já acho que é o primeiro ensinamento do podcast, na primeira frase, meninos e meninas, sejam calmos, pouca ansiedade. Porque o que aconteceu foi, a nota de corte do curso que eu queria de aeroespacial na Universidade Federal do ABC era 717, 718. E eu tirei 708, faltava 10 pontos. E eu fui lá e me inscrevi em eletrotécnica, eu falei, não vou perder a vaga. O que Vou aconteceu? entrar em qualquer primeiro que pintar. Correu a lista, na 8ª chamada eu estava dentro, só que eu já estava na Universidade Federal e não pode se inscrever em 2 no mesmo ano. Então aí a ansiedade ganhou um pouquinho, mas nesse primeiro semestre eu fui bem, cara, me esforcei bastante lá. Eu sempre gostei muito de eletrônica também, e mexo com impressão em No fim do 3D. dia também é um grande curso também, né, Lucas? Não é uma perda de conteúdo, de tempo. E né? é divertidíssimo, cara. Principalmente a parte de instalações e tal, você começa a ver como o mundo funciona ali. Engenharia sempre foi meu sangue. E foi aí que eu fui bem no curso. E consegui uma carta de recomendação de um professor meu, que inclusive era o reitor na época. Legal. E ele me recomendou a transferência para o curso que eu queria na outra universidade. Entre universidades federais existe um processo que você consegue optar e ser transferido. Eu fui com a carta de recomendação e fui transferido. E entrei no curso que eu queria em aeroespacial. Só que aí, para não perder aqui mais meia hora falando isso, a gente dá um fast forward. Dentro do curso, eu comecei a ver que o sonho que eu tinha da aeroespacial era o que eu lia nos livros de aviação dos anos 60, em que você projeta um avião do começo ao fim. Eu me inspirava nas Skunk Works, em caras como o Bob Hoover, esse pessoal que ia ali entre os anos 50 e 60, no pós-guerra, tinha dinheiro infinito e construía as máquinas mais incríveis que a humanidade já pensou com a mão, no chão de fábrica. Isso não é verdade. Hoje em dia, um cara... eu tenho grandes amigos em todas as grandes companhias aéreas, nos fabricantes de aeronaves, e é tudo bastante segregado, e faz todo sentido, por segurança, etc. Mas não era exatamente o que eu me identifiquei. E eu passei ali na faculdade muito tempo, meio que procurando o que eu queria fazer. Eu entrei em algumas entidades estudantis, eu fui presidente da entidade estudantil da Universidade Federal do ABC, que constrói aeronaves para competições da Embraer. Então eu tive o primeiro toque na gestão numa equipe muito grande. Em 2017 eu geri o ano inteiro o projeto, a gente foi 8º colocado no brasileiro, na competição. Mais de 40 pessoas, 25 mil reais de budget naquele ano entre patrocínios que a gente conseguiu e tal. Legal. Então foi uma experiência muito legal, mas que quando acabou eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu nunca mais vou fazer uma coisa tão legal na minha vida. Porque a partir daqui eu vou entrar numa grande indústria e vou morrer fazendo uma pequena coisa que eu nem sei que parte é daquele imenso que está sendo feito. E foi aí que tecnologia brilhou para mim. Isso era 2017, 2018, estava vendo AI aparecendo com força, né? Se a gente parar para olhar a minha entrada no mercado como dev... É importante, né, Lucas? Quando a gente fala de AI, não é essa AI do hype que vem de 2021 para cá por causa do Não é chat. LLM, não. Não é LLM, é a IA, a raiz lá atrás, né? Isso. Para quem é dev aí, eu tô falando da TensorFlow antes da versão 1.0. Tô falando de Scikit-learn, coisa em R feito na mão. Modelo preditivo todo construído no braço. Todo construído no braço, sim. E eu lembro, eu lembro da primeira vez que tinha uma library que era um wrapper em volta do TensorFlow, que facilitava você criar modelos de deep learning multicamadas, o Keras, em que ao invés de escrever 600 linhas, você escrevia 15. E eu fiquei, quê? E hoje em dia ninguém nem pensa nisso na maioria dos É isso. Mas foi isso. Aí ali para 2017, 2018, eu falei, pô, cara, eu vou dar uma chance para IT, eu vou começar a dar uma olhada em estágio nessa área também. E aí, por sorte do destino, o pai de uma ex-namorada minha trabalhava numa consultoria que estava começando um laboratório de inovação. Ela já era minha ex-namorada, mas tudo terminou muito bem, continuamos muito, muito amigos, sem problema algum. E ele com a me ligou, namorada ou com o pai da namorada? Com o pai da namorada. Ah, entendi. Acho que é um sinal que eu não sou tão mau menino assim, vai. Ou não, né?
Ou não, não sei. Mas eu recebi a ligação dele, na época ele era diretor de uma consultoria em São Paulo, e ele falou assim, cara, a consultoria que tá abrindo um laboratório de inovação, e é a sua cara esse negócio, você é maluco, se te der uma coisa você persegue até o Muito legal. fim aí. Você quer vir fazer um estágio? Eu falei, mas estágio no quê, cara? Ele falou, inovação, cara, a gente quer fazer AI e IoT. Isso era quando? 2017, 18? 2018, janeiro de 2018. Essa conversa foi em janeiro de 2018. E aí foi engraçado, porque obviamente ele não me entrevistou, ele era o diretor de RH, na época o C-Level em RH, mas ele não podia me entrevistar, que me conhecia. Então eu fiz uma entrevista com o CEO e o COO. O que para um cara de 22 anos sentar na frente dos dois é bastante difícil. Eu já conhecia eles de vista e tal, mas foi uma situação muito engraçada. A gente nunca tinha conversado profissionalmente sobre nada. Obviamente eu vim com alguma recomendação, mas foi uma entrevista. Cara, eles não tinham pergunta técnica para me fazer, porque era inovação. Então foi uma conversa assim. Era mais um mindset, se você tinha ou não, né? Isso, e uns caras de 40 anos perguntando para um moleque de 21, 22, o que você quer fazer? O que você acha que dá para fazer com isso aqui? E sei lá, minha entrevista não foi falando, o que eu já escrevi de código na faculdade para implementar coisa de avião. Não, foi, acho que dá para fazer assim. Não, vamos pesquisar nisso. Eu diria que estar numa universidade federal, com toda a relação que é estar lá, toda a pressão que é ter que correr atrás tudo meio sozinho, né? Me ajudou aí a... E numa época de uma informação muito difusa também, né, Lucas? Não tinha uma organização como você tem hoje, né? Não era, por exemplo, como foi a minha época, né, Lucas? Que a gente, para saber, por exemplo, do que estava rolando de bacana lá fora, de tecnologia que estava na vanguarda, importando o livro, bichão. Não tinha essa conversa. Eu não estava nesse sofrimento, não precisava importar livro, Exato. mas uma Mas coisa que não tá existia... no que é hoje, né, Lucas? Cara, não existia canal no YouTube falando sobre isso. A gente vai falar sobre isso provavelmente mais tarde, mas no máximo tinha um indiano, porque os indianos sempre têm um vídeo bom no YouTube para ajudar, mas no máximo era uma galera da China, da Índia ou dos Estados Unidos falando sobre isso, e geralmente no nível muito acadêmico, né? Você não tinha a miríade de canais e de material hoje já como fazer isso, e principalmente uma coisa que não tinha hoje, se você está num cloud provider que te oferece serviços de AI, por exemplo, ele já tem material para você usar. Hoje é outra coisa. Na época, nenhum provider oferecia serviço de AI, não existia, os que tinham eram pequenos. Exato, e aí tem um ponto, né, Lucas? Se você pegar, isso não é tão longe assim, se você pegar de 2015 para cá para explicar quem mexia com IA, você tinha que se apresentar ou como cientista de dados ou especialista de dados, porque era difícil você explicar porque a rádio de inteligência artificial é seu robô, é que anda, não sei o quê. Agora está mais fácil, né? Mas antigamente você tinha que se apresentar até com uma outra classificação. Sim, eu lembro de a gente tentar vender na consultoria projetos para empresas clássicas no Brasil e tal, e eu ter uma reunião, por exemplo, em grandes seguradoras com o estatístico da companhia de seguros. O estatístico. Então é engraçado, assim. Mas aí, para completar, cara, essa foi a empresa que eu estive no Brasil por mais tempo, e lá eu diria que uma carreira meteórica, porque eu estive nesse laboratório de inovação por um tempo, a gente fez vários modelos, comecei a trabalhar com IoT junto, então trazendo uns dados de IoT para criar uns modelos preditivos. A gente conseguiu vender alguma coisa, não vendeu muito, porque era difícil. Estava muito Ninguém à frente, acreditava. Né? Estava muito à frente, né? Você ia ali 2018, 2019 para vender AI para um cara, por exemplo, que está cuidando. A gente fez projeto, ou pelo menos tentou vender projeto para o agro. Então você ia conversar com um cara que tá com um monte de cabeça de gado e falar: vou tentar prever a data limite do peso de abate. Quando esse animal vai chegar no peso do abate? Eu estudei vaca pra caramba, foram uns meses lendo sobre gado de corte para conseguir tentar chegar em algum modelo. E aí você conversa com o cara fala, pra quê? Não entendo. O que você tá falando, cara? Você é louco. Então, no ponto de vista de venda, não foi o maior sucesso, mas foi o sucesso, primeiro, como marketing, e segundo, como dar a fagulha da inovação, de novas tecnologias. A inquietude, né? A inquietude. Em resumo, dali um ano, eu comecei a perceber um outro problema, que era eu entreguei os primeiros modelos e nada ia para produção. E não ia para produção porque ninguém tinha dados. Alguém me dava um Excel safado, um Excelzinho feito na mão, assim, todo para eu treinar o modelo. E aí eu ficava assim, tá, mas cara, se daqui um mês você precisa retreinar o modelo,
E se você precisa ver o resultado do modelo? Você não tem uma infra para esse modelo escrever e ler o dado? Ah, não, tem 5 sistemas aqui, cada um está num canto. E como que você me deu esse Excel? Na mão, pedi para o estagiário entrar em todos eles e exportar. Isso me gerou uma pulga atrás da orelha. Comecei a pensar, não é possível que no mundo inteiro a coisa é assim. Não, tem que existir alguma coisa a mais. E é aí que eu descobri o mundo de Analytics. E aí que eu comecei a conversar com uma galera de Analytics que estava na consultoria já, alocado em diferentes clientes. E, porra, cara, o que vocês fazem lá? E aí eu vi que a maioria era um Analytics bem antigo, baseado ainda, tudo rodando dentro de databases. Ou na arquitetura Oracle, ou na arquitetura Microsoft, né, com SQL Server e SSIS. E aí eu falei, o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? E eu ouvi falar no tal do Spark, me apaixonei pelo framework, convenci, saí gritando, por Deus e o mundo, a gente precisa desse negócio de Spark aqui na consultoria, preciso de treinamento de Spark. Eu, cara de pau, eu era júnior, liguei na Databricks, consegui uma reunião com um sales representative da Databricks, fui lá falar, por sorte, eu tinha contato com o E só CTO. rapidamente, Lu, sem querer te cortar, mais para explicar para a audiência, Databricks são ferramentas que manipulam e facilitam a vida do cientista de dados, e o Spark é um grande framework de manipulação de dados também. Isso aí. E aí foi isso. Eu tinha esse contato com o COO da consultoria, porque a gente era no laboratório de inovação, então eu estava perto dele ali. E aí eu consegui uma reunião com a Databricks, virei e falei, dá o cartão de crédito, cara, a gente precisa testar isso, pelo amor de Deus, a gente precisa usar. E ele deu o cartão de crédito, Lu? Eu consegui convencer, fiz uma POC lá com uma conta gratuita e mostrei, olha, cara, a gente tem um cliente aqui que faz isso tudo um SSIS e a carga dele tem 20, 30 mil linhas e demora 1h30. Eu subi um cluster no Spark com tipo $2, $3, eu fiz em 5 minutos no Databricks. E um outro parêntese do Databricks, né, Lucas, aproveitando, elucidando para a nossa audiência, Databricks é uma empresa que sofreu uma rodada de investimentos agora, gigante, depois pode pesquisar aí, tanto no Google quanto no site da Confraria Tech, tem uma matéria toda sobre isso, do valuation do Databricks, do aporte que eles receberam agora. O que nós estamos falando é um Databricks que era pequenininho na época, né, Lucas? Era mato, ainda 2019, era uma startupona começando ali, né? Eles tinham acabado de receber uma rodada de investimentos para virar uma empresa internacional. Isso. A Databricks começa dentro da Universidade da Califórnia, né? Os caras que fundaram a Databricks são os grandes criadores do Spark. O framework foi criado em open source na Apache e eles criaram uma empresa para fazer boosting do framework no mercado. E é uma prática muito do Vale do Silício, né, Lucas? Eles nascem no conceito de comunidade e depois eles pivotam ali para dar o gás e a atração para o mercado, né? Exatamente. Aí geralmente essa empresa se torna a carregante do estandarte daquela tecnologia, né? E aí foi isso. O Databricks era um negócio que estava começando, só que eu fiquei maluco e convenci os caras. Eu brinco que eu fui o precursor do Databricks na consultoria. A primeira conta foi eu que setei. Eu que entrei na AWS pela primeira vez para fazer a conexão do cluster com o S3 Bucket para poder acessar lá o storage na mão. E na época não é como é hoje, né, Lucas? Porque hoje já é um plugin integrado na AWS. Antigamente era tudo apartado, né? Hoje tem muito mais integração e também hoje a criança nasce sabendo Terraform, né? O que estão falando ultimamente, né? Todo mundo, Infrastructure as Code é comum. Cara, eu não sabia o que era Terraform. 2018 não existia, né? ClickOps, front-end, Não estou falando que não existia no mundo. Obviamente, o cara que era SRE e DevOps já tinha ouvido falar e talvez estava usando. Sim. Mas o Data Scientist aqui, de 23 anos de idade, numa consultoria... Sim. Era o mundo que se abria. Cara, de verdade, foi transformacional. E não só isso, né, Lucas? Assim, nós estamos falando de uma consultoria que na época não tinha esse viés de dados, era uma consultoria normal ali, de body shop, de pessoas, de projetos. Body shop, sim, isso aí. Foi uma iniciativa muito interessante da consultoria de vamos fazer uma coisa diferente, vamos começar um laboratório de inovação. Olha, o mundo está mudando, AI está vindo, não vai ser só mais esse negócio de body shop. Foi uma ideia sensacional. Acelerando de novo um pouquinho a história, você vê que eu já não era mais um data scientist, né? Eu passei a me preocupar mais com o dado do que exatamente com o modelo. E eu tenho essa coisa, você me conhece há muitos anos, Baião. Eu sou um cara prático e eu sou um cara direto. Eu gosto de fazer coisas acontecerem, não necessariamente estudar elas
para ser o maior conhecedor daquele assunto. Eu gosto de fazer acontecer. E o que me tirou de Data Science foi eu não conseguia fazer acontecer no momento porque eu não tinha dados. Uhum. E que depois... Você é muito prático, né? Eu acho que é um ponto, Lucas, que pode ser que consanguineamente a gente tem alguma coisa aí de família mesmo. Porque é um pouco do que a gente se encontra aí, né? Vamos dizer assim. Eu também sou um cara muito pragmático, muito dos processos, do estudo, da consciência do porquê daquilo ali, mas eu também gosto muito de, beleza, isso está na teoria, agora como que eu pratico isso que eu estou estudando aqui? Eu também tenho esse viés, eu acho que é isso também que nos aproxima no dia a dia trabalhando. Sim. E comigo o que aconteceu foi isso. A primeira vez foi essa, cara. Data Science. Eu pensei duas coisas. Eu falei, a primeira coisa, eu não sou um estatístico. Daqui 2, 3 anos, os caras que só estão estudando estatística vão ser muito melhor do que eu. Então eu não vou brigar no mercado desses caras. O que esses caras não conhecem? Como trazer dados e analytics. Aí eu comecei a olhar para como eu trago os dados para o modelo, como eu preparo, como eu faço data engineering. Descobri o termo na época. E aí, que fancy, que incrível, data engineer. Comecei a correr atrás, tentar aprender, e tutorial e não sei o quê. E aí isso aconteceu de novo, cara, uns 6 meses depois. Mas agora não foi mais com data engineering, foi com cloud. Porque eu cheguei num ponto em que a gente na consultoria era oferecido para alguém, eu ia ajudar esse cliente e o cliente não tinha infra. E a galera de DevOps não sabia setar infra para dados, para analytics, não conhecia as ferramentas. E aí, de novo, isso me cutucou. Eu falei, pô, os caras de analytics que estão fazendo BI há 15 anos em database, eles sabem fazer BI e não leva tanto tempo para eles aprenderem a programar Python direito e tá me dando uma surra em BI, porque eu tenho muito menos experiência que eles em BI. Mas eles não fazem ideia como setar a ferramenta, como conectar um sistema de source, como consumir coisas em real time, porque eles estão acostumados em ler de um banco aqui e escreve num banco lá. E aí acontece o segundo clique, assim, no espaço de 2 meses, eu falei, cara, é dados que eu gosto, mas é cloud. E aí começa, acho que a minha jornada de sair do Brasil. Legal. E aí, Lucas, antes de falar da jornada do Brasil, eu quero trazer só um preâmbulozinho de novo para alimentar a audiência. Então, o que acontece? Isso para a nossa audiência que veio em busca da como que eu vou crescer na minha carreira internacional. Eu acho que o mais importante que a gente deixa de recado até aqui na história é não só na carreira internacional, mas como que eu cresço na minha carreira. E essa visão 360 que a gente fala é muito importante. Aonde estou, o que está em volta de mim e o que está acima de mim para que eu consiga entender para onde que eu levo a minha carreira. Isso tudo é muito importante. E aí você vai explicar, e eu não fiz a introdução, como eu faço com todos os convidados de padrão, de propósito. Porque eu queria te apresentar como Lucas Barão e deixar você construir até chegar nesse ponto para trazer a visão de o Lucas, de São Paulo para o mundo, digamos assim, que era um estagiário em Haiti, vamos chamar assim, passa pela jornada de cientista de dados, bate na porta ali por causa de IA, vem na ciência de dados, vira um engenheiro de dados, tudo com pequenas oportunidades, abraçando aquelas oportunidades na construção de carreira. E aí é da agora que a gente vai começar a esquentar a conversa, Lucas, você vai contar para a audiência como que você vira um grande especialista em dados e como que você vira head de produtos do maior broker do mundo logístico. Broker logístico, para quem não sabe, é que integra cargas, modais de transporte num eixo europeu, né? Que a gente não quer aqui tocar no nome de empresas e nada, mas e que liga esse eixo europeu a todo o resto do mundo a partir de modelos modais. Então ele gerencia não só uma multinacional, mas também uma multinacional de multimodais de logística, não é isso, Lucas? E Sim, isso que é importante você trazer uma visão do seguinte, de como que foi essa construção da jornada, igual você falou da ansiedade, queria que você trouxesse essa visão de como que eu saio ali da região de Santo André, São Paulo, engenheiro de dados, e faço, digamos assim, não um Y, mas um X de carreira em 5, 6 anos para virar head de produtos numa empresa de 8 mil colaboradores mundiais. Então, isso é muito importante, trazer como que você também desbravou, ao mesmo tempo que você desbravava dados, como que você desbravou o idioma, como que você escolheu essas opções. Eu acho que é importante você trazer esse gatilho. Quando que virou esse gatilho na sua cabeça para começar a construir? Que não foi tipo assim, amanhã eu estou indo para o Japão. Não é isso.
Não, eu diria que é a jornada de vida, mas, pô, cara, eu vou dizer que começa na infância. Eu sempre quis conhecer o mundo, eu sempre fui muito curioso por outras culturas, por coisas diferentes, né? E minha mãe sempre teve paixão pela língua inglesa, fez curso, não é Legal. completamente fluente, mas fala, entende. Vindo de um lugar muito mais pobre, inclusive, que o meu, como eu disse, mas minha mãe era coisa que ela amava, e ela sempre me expôs, mas dá para te falar que eu cheguei aos 16, 17 anos, eu não falava inglês. Eu entendia letras, eu entendia palavras, entendia frases, mas eu não Mas tinha você fluência sabia que alguma. era importante para a sua construção de Mas carreira, eu assim como sempre entendi que database. era importante. E aí, para começar falando de língua e depois falar da parte tech, como ela evoluiu a partir daí, trabalhando nessa consultoria, mas eu diria que ela começa, essa ideia de a língua ser importante, ela começa quando, ao mesmo tempo estudando na Universidade Federal, mas também querendo trabalhar ali, querendo trazer um dinheiro para casa, para poder eu não gerar custos para os meus pais, e etc. Né? Faculdade Federal você estuda muito tempo e eu sempre tive essa ideia de que, pô, não posso ser um custo. E eu vi que, assim, se eu quero estudar espacial, os livros bons não estão traduzidos. Né? Se eu quero estudar programação, os livros bons não estão traduzidos. Eu tenho até uma cena um pouco anedótica que eu trabalhei numa empresa com um cara, aqui já na Europa, que disse que falava inglês. E eu vi que ele não conseguia resolver nada nas user stories dele, cara. Um bug não vinha, não saía nada dali, ele parava numa parede. Ele brasileiro, estava aqui há mais tempo que eu. E eu fiquei me perguntando como é que esse cara não consegue resolver nada antes do chat GPT, antes das LLMs, tá? Falando aí de quando eu cheguei aqui, 2020 para 2021. E aí, um dia eu tô fazendo pair programming com o cara. Eu falei, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, que ele não entrega nada. E eu descobri que ele usava o package traduzido para português do Python. Os tracebacks dele vinham em português. E aí ele copiava e colava o traceback no Google. E aí não tem. Na época, a gente ia usar Stack Overflow ou a própria documentação do Python, né? Como é que você encontra o traceback se o conteúdo, parte dele está traduzido? Que o Python tem o Portuguese Package, né? Que traduz parte do traceback, mas ele não traduz a estrutura da biblioteca que está dentro, ele traduz só a estrutura da linguagem, né? É impossível, o cara não conseguia trabalhar, obviamente. E o que aconteceu, sinceramente, foi assim, durante a universidade eu comecei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa fora do Brasil. Eu não sei se é trabalhar, eu não sei se é estudar, eu vou pro meio que eu puder, mas eu quero ter a vivência. O começo foi a vivência. Não é eu quero morar fora para sempre, eu quero ter a experiência de uma cultura diferente. Na época existia um programa do governo federal chamado Ciência Sem Fronteiras, foi um programa muito grande ali entre 2018 e 2020. Isso oportunizou muita gente mesmo aí nessa fase entre aí, 2018, 2017 a 20. Não, foi até antes, né? Acho que foi entre 2013, que foi quando eu entrei na universidade, e 16, 17, que foi um boom. Muitos amigos foram, e eu não consegui, cara. E não foi pelo inglês necessariamente, foi por timing. Quando eu consegui, finalmente a minha prova de inglês saiu, a minha certificação de inglês que provava que eu falava, o programa foi encerrado. Mudança Essa de prova que governo. você comprova proficiência em inglês, qual que você usou, Lucas? É Eu fiz o importante para a TOEFL. audiência também. O TOEFL, Eu fiz né? o TOEFL na época. Mas, então, isso e é aí muito começa. importante também, Lucas, para a turma que está pensando em passar por esse processo de mudar de país, entender muito a importância dessas certificações, que não são todas as escolas de inglês que têm, são certificadoras que validam o nível de fluência no idioma. Então tem o TOEFL, tem outras. Tem o IELTS também, depende do IELTS, enfim. país. O TOEFL é americano, e era o que na época a própria universidade aplicava para a gente a custos módicos. Era um programa do governo federal da época. Mas é bom quem está pensando em emigrar aí se ligar nisso. A prova de proficiência ela é pedida em todas as academias fora. Até hoje, não sei se ainda é, mas na época que eu fiz alguns, você tinha que apresentar essa proficiência para fazer cursos de verão, cara. Sim, teve uma época que foi. Hoje em dia está um pouquinho mais leve. Se for um MBA, um curso de verão, sim.
Ou se você já estiver morando aqui, geralmente eles não te pedem. Mas se você quiser mudar para um país de língua inglesa, normalmente é um requisito. Exato. E aí, como é que eu me preparei para isso, né? Muita gente me pergunta isso, mesmo amigos, familiares, ou sempre que eu conheço alguém, funcionários, né, colaboradores da minha equipe, sempre me perguntam, pô, como é que você aprendeu? E eu falo que foi vivendo. Eu nunca fiz uma aula na minha vida de inglês paga. Muito Fora a doido isso. escola, que tinha o inglês da escola, que não era, obviamente, o inglês que te serviria para dar fluência. Mas quando eu resolvi que eu queria sair do Brasil ali, queria ter essa experiência fora, ali 2013, 2014, cara, eu transformei minha vida para inglês, sinceramente, assim. Celular, Celular, seriado. computador, filme, vídeo, tudo. Eu tinha uma base, né? Eu tinha uma base da escola lá de saber o verbo to be, eu conseguia pedir água e ir num restaurante, mas não conseguia entender nada que alguém falava em velocidade real. E aí, na época eu estava trabalhando, isso foi antes dessa primeira consultoria, eu estava trabalhando com data center, e eu lembro que eu fazia bastante trabalho braçal, porque data center tem muito chamado, né? Troca esse cabinho aqui. Então eu estava muito tempo assim, eu não era o técnico que ia fazer a troca, mas eu era o cara do service desk que reserva a sala que o cara vai usar, pega o cabo no estoque. E nesse tempo, cara, era fone de ouvido e podcast em inglês. Eu trabalhava podcast em inglês. Eu passei a me expressar em inglês em toda a situação que eu podia. Dentro da universidade, eu me inscrevi em conferências que eram em inglês para ouvir. Eu participei de um monte de evento de aviação em inglês, assim, de bicão mesmo. Tipo, tem um evento aqui sobre segurança na aviação. Eu estava no segundo ano do curso, eu não tinha visto um avião de perto. E eu ia, sentava lá para ouvir, para falar e para E ter uma essa vivência. estratégia que você usou foi um grande pulo do gato, né, Lucas? Assim, porque cognitivamente falando, tem muitos estudos neurológicos, a galera pode pesquisar aí, de que a melhor forma de domesticar o cérebro para outro idioma é pelo ouvido. Então, quanto mais você escuta, mais você cadencia. Tanto é que tem uma prova que é o seguinte, Lucas, você mora fora hoje, mas para quem aí da audiência teve a oportunidade de ficar fora do Brasil um tempo, às vezes você fica 2, 3 dias fora do Brasil, pelo fato de você estar ouvindo o idioma, a galera falando em volta, o seu cérebro parece que quer virar a chavinha. Aí você fica até um pouco confuso quando alguém fala português com você. É por isso. É porque o nosso cognitivo ele parte do ouvido, domesticando todo o ambiente do cérebro ali, né, cara? Eu tenho um problema agora que a coisa inverteu um pouco, né? Se eu tô falando com você em português e eu ler uma coisa em inglês, alguém me mandar uma mensagem em inglês, eu vou começar a falar inglês com você, e aí ferrou. Eu já tô com um problema contrário por essa convivência, mas isso é total fato. O cérebro é muito plástico. Ele se adapta num nível que... quando eu cheguei aqui, eu tinha dor de cabeça no fim do dia. Porque mesmo falando inglês, falar inglês 9 horas seguidas, com gente do mundo inteiro, e eu tava trabalhando numa empresa, eu cheguei aqui trabalhando numa empresa asiática, conversando com tailandeses, vietnamitas. Isso é que é um grande ponto. Esse é que é um grande ponto. Os caras falam tudo errado, com sotaque, o que importa é comunicar. E isso é que é um grande ponto, Lucas, porque você fez o processo migratório, você saiu do Brasil, mas você não foi para um país de língua inglesa, você foi para Portugal. Só que quando você chega em Portugal, você chega no auge da pandemia, não é isso, Lucas? Isso mesmo. Aí você vai fechado. Então, mas de Portugal, você começa a trabalhar para empresas que a língua mãe das empresas é o inglês. Então, às vezes, tem muita gente que migra, né, Lucas? Achando que não, vou para Portugal, cara, eu vou falar só português, está resolvido. Dependendo da profissão, se for em site, né, a galera que for trabalhar em loja, coisa e tal, ou num ambiente em que fique especificamente preso geograficamente em Portugal, tudo bem, está correto. Mas o cara de tech, a chance dele chegar mesmo em Portugal e trabalhar para uma empresa de base alemã, holandesa, ou seja lá o que for, que use o inglês... É 100%. Não é 99%, é 100%. Porque Portugal é pequeno, não tem empresas de IT trabalhando para Portugal. É tudo um conceito conhecido aqui como nearshoring, em que, obviamente, o cara que mora em Portugal tem um custo de vida mais baixo, o salário é um pouco mais baixo. E também ele é mais barato. Então, o cara na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na França, vai contratar equipe de desenvolvimento em Portugal para economizar dinheiro, sabendo que o conhecimento aqui vai ser tão bom quanto lá, normalmente. Uhum. Budget, tá trabalhando é grana. É grana. E aí, no fim, você tem que falar inglês. Isso é uma coisa importante.
E sabe por que eu estou falando isso, Lucas? E de novo repito isso para a audiência. Você sabe, eu sou executivo há muitos anos e eu converso com muita gente todo dia. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: pô, Baião, vou mudar para Portugal, eu vou para a Itália, porque eu falo bem italiano. A primeira coisa que eu pergunto: vai trabalhar com o quê? Ah, vou trabalhar com tecnologia. Falei: e o inglês? Ah, eu escuto pouco. Coisa. Falo: cara, você tem um risco grande no seu processo migratório. Cara, eu tô morando aqui em Portugal e eu vim para Portugal não foi pela língua. Eu diria que nem foi uma escolha minha, foi uma escolha do Covid. A gente vai se adiantar em como eu me preparei, mas no fim foi... Eu tinha oportunidades para vários países. Eu tinha oportunidades para a Alemanha, para a Holanda. Na época era isso. Eu tinha Holanda e Alemanha já, assim, muito encaminhadas. E tinha 2 opções aqui em Portugal. Covid veio, fronteiras fechadas e Portugal pelos diversos tratados de amizade com o Brasil. Pausa, Lucas. Pausa. Só para a gente não perder a primeira resposta. Como é que foi o clique na sua cabeça? Vou sair de São Paulo e quero ir para Portugal. Aí daí você emenda onde você está aí, porque senão a audiência perde. Isso, vamos lá, vamos voltar então. O clique foi esse sonho todo de sair do Brasil, me preparei em inglês. Entrei no mercado de trabalho, nessa consultoria, trabalhei lá, estava feliz e contente fazendo meus projetos. Foi tudo, como eu disse, muito rápido. Eu pulei ali de Data Science, Analytics, Data Ops, né, que a gente chama hoje em dia, que é o DevOps de Data. Eu estava fazendo muita coisa de setup, de environment e tal. E me apaixonei por esse negócio de cloud. E aí eu percebi uma coisa. Eu não estava mais feliz na faculdade. Eu estava arrastando. Eu estava lá há 7 anos. Eu tinha concluído... a UFABC, como Universidade Federal, ela tem um modelo um pouco diferente. Você faz um curso básico de engenharia e depois faz uma especialização. E a minha especialização seria em aeroespacial. E eu já tinha matado todas as matérias que eu gostava e só tinha coisa insuportável que eu não queria fazer. Eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar no mercado aeroespacial mais. São as eletivas, né? Isso. Eu tinha feito tudo que eu queria de programação, tudo que eu queria de sistemas de controle, tudo que envolvia AI. Tinha feito várias matérias de performance de aviões, que eu sou apaixonado até hoje, voo aeromodelo e tal. E aí na minha cabeça só o que aconteceu foi, cara, eu preciso arrumar um jeito de, sem ser um engenheiro de software, ser reconhecido fora do Brasil. Porque eu continuo com esse sonho de sair. E qual era a opção que eu tinha? Eu não cursei engenharia de software. Não digo que eu codava melhor que o engenheiro de software, mas eu sabia mais de cloud de dados que qualquer engenheiro de software que eu conhecia na época, porque 2020 eu estava realmente muito focado nisso. E aí eu comecei a estudar e tirar a certificação dos vendors, cara. Porque o que eu fiz? Eu comecei a ler na internet assim, o que eu posso estudar do Brasil, rápido, e provar que eu sei essas coisas que eu sei, e que valem em qualquer lugar do mundo. Você fez a proeficiência que a gente falou do idioma no Tech. Eu fiz no idioma e no Tech com diferença de poucos anos. E aí eu comecei, cara, aí... Obviamente, consultoria no Brasil, dica para quem está no Brasil, se você está na consultoria adora, ama certificação, porque isso vende. Ele chega no cliente e prova. A minha equipe sabe essa tech stack, porque eles são certificados. É isso. Cara, eu tirei certificação da AWS, certificação da Google, certificação da Azure. Eu tirei certificação da Alibaba Cloud. Eu me certifiquei no Databricks Path of Champions, que era a certificação do Databricks. De lá para cá, depois disso eu tirei certificação de Scrum, tirei certificação de Airflow. Então, basicamente, isso é um jeito... O mesmo vendor que você usa no Brasil, você usa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira e na Ásia. Existem aí o que hoje os caras chamam de hyperscalers, essas grandes clouds. Existem 3. Google, GCP, Azure e AWS. Se você sabe uma em um país, você sabe fazer em qualquer lugar do mundo. E a certificação prova isso. Uhum. E aí eu lembro que na época eu falei pra minha mãe, eu quero sair da faculdade. Não, tá louco. Faculdade Federal, estudou tanto para entrar. Falta pouquinho para terminar. Aí eu falei, mãe, eu tô aqui, eu tô há 7 anos na faculdade. Eu tava quase jubilando, né, Lucas? 10 aninhos eu ia embora, cara. E em 4 anos de mercado de trabalho a sério, eu ganhava o dobro que meus amigos que eram formados. Eu fui em 3 anos e meio de estagiário a arquiteto de soluções, certificado nas clouds, desenhando arquitetura de dados para cliente. Eu falei, mãe, tipo, não tem o que eu fazer. Não faz mais sentido, perdeu o time, né? E eu trabalho 12 horas por dia também, eu não vou passar em mais nada aqui, eu não tenho tempo de estudar.
E aí, o que minha mãe falou? Mas você vai desistir da faculdade sem... Como é que você vai provar que você sabe essas coisas? Que você vai fazer para não perder mais tempo e tal? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou, por um ano, todo o tempo que eu tiver, estudar para tirar mais certificações e para provar que eu sei. Eu vou ter certificação no bolso. Se daqui um ano eu tiver passado em certificações e minha vida melhorar e eu não que tivesse ruim, eu já tinha, mas se eu tiver mais oportunidades, se eu ver que, pô, isso aqui é um caminho, tranca a faculdade. A faculdade me serviu muito, mas não é o que eu vou fazer no futuro. Em uns 8 ou 9 meses eu tinha 10, 12 convites para vir para a Europa. Porque você também foi buscar, você bateu nas vagas, você ofertava seu currículo. Cara, eu vou ser bem sincero, o processo foi muito fácil. Eu tinha um amigo que tinha saído da consultoria e estava na Europa. E eu falei pra ele, pô, o que você fez? Ele falou, eu mudei meu LinkedIn como se eu estivesse morando na Europa, como se eu estivesse morando em Portugal. Aí começou 1 milhão de vagas e aí eu só respondi, não tô ainda, mas eu tô no processo do visto, se vocês me derem um contrato, eu vou. Entendi. E tem vagas, as empresas estão procurando. Foi isso. Entendi. E aí, nesse processo de tirar as certificações, e o primeiro sim foi quanto tempo, Lucas? Pô, cara, eu vim pra cá no mês 11 de 2020. A minha discussão toda de abandonar a faculdade começou em janeiro de 2020. 10, 11 meses. Entre o processo de migrar LinkedIn para... Começou a postar em inglês, essas coisas, eu imagino? Post no LinkedIn em inglês, todas as inscrições das vagas em inglês. Coloquei minhas notas de certificação, tanto da língua inglesa quanto os meus comprovantes das certificações que eu fui tirando nas tech stacks e tal. Foi isso. Foi esse processo. E aí a gente chega no que eu estava falando antes, que conforme o Covid foi fechando os países, sobrou Portugal. E aí é engraçado que sobrou Portugal e eu falei, Você disse olha... que sobrou Portugal por causa dos entraves lá, as barreiras de entrada à época, não é isso? Isso. Portugal nunca fechou fronteira, nunca negou visto, né? E aí na minha cabeça foi assim, pô, eu vou para Portugal como uma porta de entrada. Principalmente porque eu tenho aqui o sobrenome Baião, mas eu não tinha nenhum conhecimento de Portugal avançado. Eu nunca tinha Eu ia te visto perguntar sobre isso. Você não foi por causa da questão do... porque, para quem não sabe, né? Eu já pesquisei bastante isso. Existe uma cidade, né, Lucas, em Portugal, que é a origem da família Baião. Já fui lá. Consenso de Baião, alguma coisa assim, Conselho né? de Baião, já passei Conselho por lá. de Baião. Então a nossa família toda saiu de lá. Foi Quando gente você que vier saiu me dessa visitar, a gente dá cidade. um pulinho lá e canta um hino de Baião. É isso. É isso. Então a gente, teoricamente, eu jurava que você ia responder que você foi por causa dessa facilidade do visto, por causa da questão lógica do... Não, realmente não, cara. Porque na época eu estava procurando países que tinham tech visa, né? É um tipo de visto que existe Sim. em alguns países até hoje. Eu sei que na Estônia ainda existe. No Canadá também acho que ainda existe. São vistos que eles chamam de pessoas altamente qualificadas. E o tech visa português na época, e era acho que a mesma regra do alemão também, basicamente você tem que comprovar saber uma língua estrangeira, saber inglês, e você tem que comprovar um número mínimo de certificados internacionais, que eu usei as certificações das clouds todas. Sim, legal. E aí, Lucas, chegamos em Portugal, você se estabelece numa empresa. Aí eu quero que você, se puder rememorizar 6 anos para trás, como é que foi o Lucas brasileiro chegando num ambiente totalmente diferente da consultoria que você tinha ali de São Paulo, que bem ou mal era um ambiente já mais ou menos controlado, e como é que foi se adaptar a uma cultura global? É diferente. Por mais que São Paulo é um lugar cosmopolita, empresas de São Paulo têm uma visão mais cosmopolita, mas não é a mesma coisa de que você chegar brasileiro numa empresa, que como a gente acabou de falar anteriormente, por mais que você chegasse em Portugal, a empresa não era portuguesa. E aí, como é que foi Sim. isso, Lucas? Assim, aquele cara que vinha de uma squad, que tinha modelos de sugestão, conversava com o CEO, CEO brasileiro de uma empresa global numa squad. Eu acho que a primeira coisa que eu tive foi um choquezinho de realidade de assim, eu tinha trabalhado com tech em uma consultoria em que eu conhecia todo mundo e eu estava em casa. Eu conhecia todo mundo. A gente trabalhou junto, você sabe, todo mundo estava lá há anos e eu estava em casa, eu entendi os projetos, eu conheci o funil todo de vendas, eu tinha ido em todos os clientes, basicamente, os grandes todos. Então, eu estava em casa, eu ia de projeto em projeto,
e eu era o fazendeiro de cogumelo, né? Eu plantava um cogumelinho aqui, a arquitetura desse projeto vai ser assim, porra, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Legal, botou 3 caras lá, começou o desenvolvimento, eu pulava pro próximo, né? Eu tava ali como meio que um arquiteto semeador, né? É o Criando farmer, né? standards. Eu tava como farmer. E aí o que aconteceu aqui foi que, pô, cara, eu fui cair numa consultoria assim, bem. A gente brinca e fala que a consultoria é açougue, né? Vende carne. Eu caí numa consultoria portuguesa que presta serviço para outros países, e eu caí num projeto de uma empresa asiática, em que eu até tinha um Field CTO aqui em Portugal, um cara que era o responsável por tech, porque as equipes aqui eram grandes, mas meio que virei um número de novo, né? E foi muito E legal, né? aí, Essa experiência, né, Lucas? Você saiu de uma consultoria brasileira para entre aspas, uma consultoria global. E você viu, foi um choque grande, né? foi um choque grande de estar muito mais distante, mas também de cair numa cultura, cara, porque a cultura portuguesa eu achei que ia ser fácil e foi estranho, mas eu sempre fui uma pessoa bastante frontal. Eu não tenho muita papa na língua e não é que eu gosto de machucar as pessoas, não é nada disso. Mas eu acho que eu tenho que falar o que eu acredito e principalmente eu tenho que dar feedback correto. Sempre de forma mais amigável possível e honesta, mas eu sou bastante frontal, nesse sentido de assim, se a gente. Eu tô fazendo um review seu e você fez uma coisa errada, porra, Brian, você fez uma cagada aqui, cara, vamos olhar isso aqui e resolver. E a gente não percebe, mas a cultura brasileira, ela tá toda em volta de eu nunca vou falar exatamente o que essa pessoa fez errado, que é pra não machucar ela. Só que aí você machuca mais, porque ela continua errando. Exato. Você atrapalha ela, né, cara? Você atrapalha ela. E eu tive alguns problemas aí no Brasil com isso, com algumas pessoas ficando um pouco assim, aquele cara só critica o meu trabalho. Mas sobre inglês também, uma vez eu falei para alguns estagiários, cara, se você tá em Haiti e não tá estudando inglês, você tá no lugar errado. Não, você não pode falar assim, meu amigo. Você não pode falar uma coisa desse jeito. Mas eu Isso. entendo que cada pessoa tem uma trajetória, tem uma vida, mas algumas coisas elas são inegociáveis, né? Algumas coisas tem que ter, não tem jeito. E quando eu cheguei aqui, eu me encontrei um pouco, porque os portugueses são extremamente diretos, mas eu também me assustei porque eles são diretos demais, não se Até demais, importando né? com o que você vai sentir. Enquanto aí no Brasil a gente se importa tanto com o que alguém vai sentir, que as pessoas tendem a não falar, e aí eu tava meio deslocado, porque eu era sempre o cara que tomava coragem e falava, dava o feedback negativo, digamos assim. Chegou aqui, eu fui o cara que me assustei. Isso foi um choque. Mas aí falando da cultura do mundo, e tá numa empresa asiática logo de primeira, foi um negócio maluco. Porque aí eu fui falar com um vietnamita, Outra com um cultura, outra tailandês, coisa. com um chinês, porque a empresa tá, o grande mercado dessa empresa que eu tava era seguros, né? Era um broker muito grande de seguros na China, na China, na Ásia, tirando a China. A Ásia eles cobriam todos os países, todos os tigres asiáticos, sudeste asiático e Hong Kong, só não Inland China, né? Só não a China país. E putz, se for contar causos aqui, eu tenho milhares, né, cara? Eu lembro que eu fiquei fazendo uma análise financeira lá, extraindo dados de um sistema no Vietnã e olhando os números assim, né, cara? Nossa, a empresa fatura bilhões no Vietnã, cara. Meu Deus, quanto dinheiro, cara. E aí eu lembro fazendo os fechamentos, os cálculos mensais para fazer reporte e dava tudo em bilhões. Monte de zerinho. E eu, nossa, cara. Aí eu implementei um pacote para fazer a correção monetária e transformação, A conversão para conversão dólar. monetária. E aí eu descobri que um lac vietnamita era tipo, acho que 50 mil. $1 era 50 mil lacs. Então aqueles bilhões viraram 10 mil dólares de faturamento. Eu tive um caso também, Lucas, que eu trabalhei com alguns indianos, cara. E a gente tem o costume de, cara, vai finalizar o dia, então fica com Deus, não sei o que lá, coisa e tal. Porra, os caras até me xingavam de maluco. Quem fica com Deus? O que, cara? O que você tá falando? É a quebra de cultura. É isso. A quebra de cultura é isso. Tiveram muitas situações dessas engraçadas. Acho que eu diria uma das piores depois que eu descobri que a empresa só faturava 10 mil no Vietnã, eu também descobri que, na verdade, ela faturava mais num segundo sistema que a filial do Vietnã não contava para a matriz, sabe?
Tinha um sisteminha ali um pouco... O caixa 2, né? Um caixa 2 ali. E aí eu É lembro isso. que, cara, eu tinha que entregar o reporte, e aí eu entreguei o reporte e fiquei com medo do que vai acontecer comigo. E aí a CFO me mandou um e-mail falando, os valores não batem, você tá me falando num valor X e o faturamento total é outro. Eu falei, olha, o sistema que me deixaram fazer a análise foi esse. Se existe outro, a gente tem que ir lá e A ver o gente que tá não sabe, acontecendo. né? É Aí isso. entrou a CFO em reunião e me colocaram nessa lá, né? E aí que eu descubro, cara, que os vietnamitas não falavam inglês e eles tinham que trazer um tradutor. Nossa Senhora. Então eu nem tenho certeza se de fato era um caixa 2 ou se eles só não conseguiram nunca comunicar que existia outro sistema, porque eles não tinham tradutor. É isso, né, Lucas? E agora trazendo um pouquinho para a visão de perfil, Lucas, nessa jornada que você está cumprindo aí de pouco mais de 5 anos, né? 5 anos e meio aí de trabalho em empresa, de carreira internacional. Sim. Qual que é o perfil ideal, Lucas? Eu sei que muita coisa muda de ano para ano, né? Mas qual que é o kit de habilidades essenciais? Por exemplo, eu, Baião, estou começando hoje, tirando o que a gente já comentou aqui, o que de hard soft skills? Você já contou um pouco da sua jornada, você se aprofundou no inglês, se certificou, segue esse padrão do kit essencial, Lucas, para mim, que quero trabalhar na Alemanha, por exemplo? Segue. Hoje eu trabalho com uma empresa alemã que contrata no mundo inteiro. A equipe que eu coordeno tem 5 nacionalidades. São 14 pessoas. E hoje eu coordeno de Portugal gente na Alemanha, gente na Polônia e gente na Estônia. Fora aqui em Portugal. E se tem uma coisa em comum em todas elas é sem dúvida o inglês, como a gente já falou. Então, skill 0, inglês. Antes de qualquer coisa. E Para não mim, é a o segunda... inglês somebody love, é o inglês fluente, lida, Não, escrita, compreensão. exatamente. Você não precisa falar bonito. Você não precisa se preocupar se você não usa as palavras mais incríveis do mundo. Ninguém vai te falar, nossa, como você fala inglês mal, hein? Ninguém vai falar isso. E as pessoas não falam inglês incrível. Existe uma brincadeira, desde que eu cheguei aqui, eu viajei bastante, eu morei alguns meses na Itália e tal. E tem uma brincadeira muito comum nas empresas, que só quem fala inglês são os ingleses, os americanos, os canadenses e etc., australianos. O resto do mundo fala o World English, o inglês do mundo, que é uma língua terceira, que não é exatamente o inglês desses países, É porque ele não misturado ali com tem... a parte dos indianos, o nosso, enfim. E ele não tem uma cultura desses países especificamente, então você não precisa falar o inglês impecável, perfeito, do ponto de vista da pronúncia e etc. Mas você precisa comunicar e entender. Então não é, eu falo inglês intermediário, the books on the table. Não. Você precisa entrar numa reunião com 20 pessoas de 20 nacionalidades diferentes e conseguir discutir como se você estivesse numa reunião no Brasil, senão você não vai trabalhar. E não necessariamente isso quer dizer que isso vai ser pouco, como dizer assim. E você trouxe um ponto também, Lucas, da paciência, né, do feedback. Assim, o Brasil, em alguns momentos, você pega empresas que tem muito esse olhar, que dá tempo para o cara, que espera bastante, dá 10 feedbacks até de repente movimentar o cara, né? Aí fora a dinâmica é outra, né, Lucas? Vamos, resultado é muito claro, não tem essa É, de vamos ali, vem cá, né? eu diria que depende da empresa que você está e de como ela é. Obviamente tem empresas e empresas, mas principalmente o mundo de consultoria aqui é mais nesse ritmo mesmo. Não tem muita paciência, não. Com língua é difícil. Eu tô numa empresa que eles são bastante pacientes, assim. Eu já tive gente que não falava inglês direito, pagaram o curso pro cara e tal, mas é a exceção da exceção. É realmente a exceção da exceção. E não só do inglês, eu digo até da capacidade do hard skill ali, né? Não tem aquela cauda Também. muito longa. O cara entrou e falou que é Python, ele tem que chegar e jogar. Tem que chegar e jogar. Isso é verdade. A não ser que o cara venha como júnior, mas não, você se vendeu como sênior, no outro dia você tem que escrever código, cara. Não tem. É. Eu não cheguei aqui assim, vamos ver um treinamento. Não. Cara, eu comecei a Puxa trabalhar na teste e empresa daí bora. do Brasil. Eu comecei a trabalhar na empresa daí do Brasil. Os caras não esperaram eu vir pra cá, não. Eu trabalhei uns mais de 30 dias remoto do Brasil. Puxa E, teste. cara, eu lembro que eu tava setando ambiente com 2 semanas para começar a testar carga.
Mas é o que você me perguntou de hard skill e soft skill. Cara, hard skill é a mesma coisa do Brasil, sem brincadeira. O pessoal acha que aqui é outra coisa, é outro mundo. Os caras são absurdos e tal. Eu já conversei com gente no Brasil que eu julgo melhor do que aqui. Como também já conversei com gente pior do que aqui também. Pessoas são pessoas, no mundo inteiro. A diferença é que você tem que ter essa abertura de cabeça. Você tem que entender que as pessoas são diferentes e que os interesses são diferentes, que você tem que conciliar isso, que você tem que ter uma posição firme, você não pode deixar a onda te levar. Aqui, se você deixar a onda te levar, você tem que saber marcar seu espaço e ter visão do que você quer construir, né? E a gente, como brasileiro, Lucas, a gente chega com algum diferencial, porque tem muita gente que vende essa Disneylândia, né? O brasileiro tem os diferencial XPTO quando chega no mercado. Se tem, cara, qual que é o diferencial? Ou se não tem, o que você me diz? Olha, eu vou ser bem sincero, do ponto de vista técnico, não tem diferencial, tá? O mundo implementa as mesmas coisas que a gente implementa, é a entrega, é a mesma coisa. Vai ter um diferencial, é o seguinte, sempre vai ter um indiano ou um chinês, esses países que estão investindo muito em tecnologia, que vai ter metade da sua idade e o dobro do seu conhecimento. Mas, na média, isso não é verdade. Soft skills. A gente tem uma soft skill que dá algum diferencial, mas que a gente tem que tomar cuidado. Que a gente é muito mais flexível do ponto de vista de se adaptar, faz uma coisa hoje e outra amanhã diferente. Encontrar pequenas soluções. A gente vive numa situação menos provida. Então, quando você chega num país europeu, na Alemanha, na Holanda, quando você trabalha, eles são muito rígidos. Né? O processo é esse, o método é esse, é assim que se faz. Se no meio tiver um problema, o cara senta, cruza o braço e espera o cara que é responsável resolver. E aí eles se encantam, às vezes, com o brasileiro, porque o brasileiro faz das tripas coração. Ele pula do outro lado da mesa e resolve o do outro dele para fazer acontecer. E isso aqui não é comum. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, porque chega um momento em que você tem que prezar por boas práticas, por implementações bem feitas, por soluções estruturantes. Você não pode só ser tático, você não pode passar o dia inteiro resolvendo o problema de ontem e pensando em talvez não ter um amanhã. Você tem que pensar como é que eu nunca mais vou ter esse problema. E tomar um cuidado também nas organizações dos times, né? Porque quando você fica muito resolvedor, você vira curva de rio, né, cara? E aí você passa todos os BOs, cara, joga pro maluco ali, não sei o quê. Isso, exatamente. Então, existe um diferencial, sim, se você souber usar ele. Eu sou conhecido por ser o cara que, o Lucas sabe de tudo nessa empresa. Eu tô há 4 anos na mesma empresa agora. O meu chefe é alemão e ele já é executive level, então ele não tem mais nenhum contato com tech, né? E alguém precisou de ajuda em networking, global network infraestrutura global de rede de uma empresa de 80 e tantas mil pessoas. Liga pro Lucas que o Lucas sabe. Eu sei de rede? É o curva de rio, pô. Então acontece, mas por outro lado, se a gente tomar os devidos cuidados, é uma habilidade que a gente não fala não fácil. Chega uma ideia maluca, a gente não fala não fácil. Eu diria que essa é a melhor forma de explicar. E, o alemão, o holandês, o belga, é na hora, cara. A gente quer fazer isso aqui. Não é assim, não passa. É isso. E puxando, a gente já trouxe um pouquinho do diferencial. Agora me fala um pouquinho aqui, Lucas, é importante esse tema, que a galera, as motivações, os gatilhos, que não foi o seu caso, muitas das vezes é o salário em dólar / euro, né? Como negociar uma remuneração na entrada, você desesperado ou no intuito de pegar a primeira vaga fora? Quais são os erros mais comuns que você vê, ou que você cometeu, ou a galera que fez esse processo parecido com o seu, comete, cara? Na hora de negociar o salário ali, o cara que tá doido para pegar a primeira vaga, o cara entuba. Olha, eu não vim com um salário ótimo e não era nem maior que o do Brasil, era um pouquinho menor. Isso é uma coisa que... Geralmente quem vai te patrocinar muito para vir do Brasil são consultorias dessas de nearshore, que tem milhares de colaboradores, e eles só querem contratar um cara rápido para ocupar aquela vaga. Sim. E aí eles não vão te oferecer um salário extraordinário. O que mais acontece... Eles sabem que você está naquela busca, né, cara? Eles sabem que você quer aquilo e tal. Olha, eu não vim com salário ruim nem bom, eu vim exatamente em cima da média.
A primeira coisa a entender não é porque é fora do Brasil que todo mundo é santo. O Brasil não é o lugar mais terrível do mundo e o resto do mundo não é maravilhoso. Pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo e quem quer dinheiro no bolso, quer dinheiro no bolso em qualquer lugar do mundo. Então a empresa vai continuar tentando jogar o seu salário para baixo nesse momento, sabendo que você está, não diria desesperado, mas está com aquela... Eles têm certeza da sua intenção, né? Na época, eu perguntei mesmo para gente que eu conheci em volta, eu usei sites, existem aqueles sites Timalizer, do tipo, Glassdoor, todo país tem o seu site típico, aqui na Europa também existe, e você vai dando uma olhada na média e vai negociando. Acho que existem alguns segredos aqui. O primeiro segredo é não aceitar o primeiro salário que te oferecerem simplesmente porque você está indo. Segundo é lembrar que Tech Recruiter no Brasil e Tech Recruiter fora, as técnicas são muito próximas. Muito próximas. O terceiro é custo de vida. Tenta conhecer, pesquisa quanto custa um aluguel, quanto custa uma compra de mercado no país que você está indo. Porque não adianta você olhar o salário daquele país. Portugal paga salários muito próximos do Brasil, porque o custo de vida aqui também não é tão maior. O aluguel agora está consideravelmente mais caro, subiu bastante ultimamente, mas o custo de vida aqui não é 2 vezes o Brasil. A Alemanha é. Então você vai ouvir o recrutador na Alemanha te falando um salário que é 30%, 50% maior que você ganha no Brasil. Mas lá você vai pagar fácil 2.000 euros por mês no aluguel de um apartamento. Isso hoje são 12, 13 mil reais. Então você tem que sempre estar aware de que... e aí daí diz um pouco porque eu fiquei em Portugal, cara. Portugal para mim foi um sweet spot. Como eu falei, eu vim aqui nessa situação de... é o país que ainda tem vaga, que está aberto, eu tô com essa oportunidade, eu não vou deixar ela passar. Eu vou lá e vou ver o que vai acontecer. E aí me apaixonei pelo estilo de vida, pelo país, que é muito bonito, mas também Você teve pequeno. filho aí, né, Lucas? Eu tive uma filha aqui que está com 2 anos, eu agora vou me mudar para um apartamento que é meu. Minha vida hoje está aqui, como não tenho nenhum plano hoje de voltar. Veio eu e minha esposa na época, a gente não tinha filho. E para mim a escolha de ficar em Portugal foi exatamente porque para mim foi um balanço. É mais calmo, eu não queria de novo a vida de São Paulo. Eu dirigia 6 horas por dia indo em cliente, na época da consultora, às vezes, da consultoria, pulando de um cliente em outro e tal. Que é muito mais tranquilo, muito mais calmo, ganho um pouco menos de dinheiro, ganho. Se eu tivesse na Alemanha, na mesma empresa que eu tô, e eu já tive a oportunidade, eu ganharia 30%, 40% a mais, mas eu pagaria esses 30%, 40% ou em moradia, ou em comer fora, sair, etc. Ou na vida que eu não ia gostar de ter num país. O mesmo estresse, a mesma correria, né? Mesma correria. E Lucas, pergunta, a sede da sua empresa é onde e você hoje atua home office? É em Portugal. A sede da minha empresa é na Suíça, o core business é na Alemanha, então a Suíça está só o board, a operação dura está na Alemanha, e a empresa tem um escritório aqui em Portugal, então eu sou contratado por uma empresa portuguesa no papel, que é uma subsidiária da empresa alemã. Legal, tipo como se fosse uma filial ali, uma empresa. É uma filial em Portugal, aqui eles chamam de Tech Hub. Então a empresa alemã não sabe que na Alemanha hoje não tem dev, isso é um fato, a Alemanha hoje não tem dev, tem uma falta muito grande. E você acha isso por quê, Lucas? Por que você acha que está nesse ponto lá? Cara, o alemão não quer ser desenvolvedor de software, porque o alemão... Qualquer linguagem. Na minha percepção é difícil contratar um desenvolvedor. Você contrata muito indiano que mora na Alemanha. Sim. Mas o alemão hoje tem um interesse em alguma profissão mais clássica, eu diria. Os institutos politécnicos são muito fortes, eles são fortes em engenharia e tal. O desenvolvimento de software não é exatamente uma coisa gigante lá. Mas as empresas alemãs continuam precisando de muito. E tem um outro problema. A Alemanha deu uma parada no tempo nos últimos anos, né? A manufatura como um todo também, né, Lucas? Não só a empresa de tech, que é capital lógico, né? Mas também as manufaturas, né, cara? Manufatura também. Você vê a lapada que eles estão tomando na automobilística, né, cara? Sim, todas as empresas automobilísticas lá fechando em situações complicadas e tal. E aí o que acontece? Eles têm que mudar, né? Não adianta eles continuarem com as mesmas pessoas e contratando no mesmo formato lá na Alemanha e ter o mesmo resultado. E eles viram esse caminho de que você contratar fora desses grandes países, Alemanha e França,
Você pega um cara hoje com o mesmo conhecimento, porque o conhecimento se disseminou no mundo, o brasileiro sabe tech do mesmo jeito que o alemão sabe tech, não sabe menos. O indiano também. Se ele falar inglês, ele tem acesso ao mesmo material e está na internet de graça. Então, hoje faz sentido contratar fora, é mais barato, tem um resultado interessante e, principalmente, você consegue mover as especialidades de trabalho pelas culturas, né? O cara só na Alemanha está preso na cultura alemã, e etc. Aqui a gente tem Tech Hub em Portugal, tem Tech Hub na Ásia, tem Tech Hub na divisa entre a Ásia e a Europa, então tem múltiplos. Isso é muito legal, né, Lucas? Assim, e pensar nisso há 40 anos atrás para as empresas com aquele dentro da caixinha alemã seria um desafio enorme, né? Sim, a pandemia, sim. Você acha que ela acelerou também um pouco essa abertura? A pandemia acelerou, com certeza, mas também foi uma visão de mercado dos caras de que, assim, tá muito caro fazer isso aqui e a gente tá parado no tempo. Eles tiveram a visão que estão parados no tempo. A minha briga diária é convencer as pessoas dentro da empresa e não só o board que tá parado no tempo. Porque eu lido com isso no dia a dia. Eu estou num projeto estruturante de inovação, de implementação de uma data mesh, que é uma arquitetura moderníssima de dados. Isso é outra coisa engraçada, né? Parece que eu estou sempre trabalhando com a última coisa que inventaram. Eu comecei a trabalhar com data mesh em 2021. O conceito surgiu em 2019 e o primeiro livro saiu em 2020. Uhum. É isso. É a vanguarda, é a inovação lá atrás, de 2017. E fazer isso numa empresa clássica tão grande quanto a que eu tô, são 80 mil funcionários. O pessoal de tech tem uma média de idade de 15 anos de empresa. E o volume de dados aí, Lucas, para a audiência aí, qual que é o volume de dados aí que você manipula? É absurdo. Isso dá para falar que é a realização do sonho, assim, quando você começa a trabalhar e fala, porra, os caras estão falando ali em milhões, milhões de linhas, 1 milhão de linhas. A gente hoje tem 70 terabytes de storage na conta principal da ferramenta que a gente usa. 9 milhões de queries por mês. Loucura, né, bicho? Isso aí, para quem é da área de dados, isso aí é o paraíso. Absurdo. A gente faz cargas, às vezes... fizemos uma carga bem grande histórica de um sistema aí semana passada, suportamos o cliente interno a fazer uma carga de 2 bilhões e meio de linhas, 340 GB de dados tabular extraídos do Oracle em 31 horas. 31 horas copiados 2 bilhões e meio de linhas, 400 e tantos gigabytes. E aí, para nossa audiência que não tem muito domínio nisso, traduzindo, né, por linguajar mais próximo, né, Lucas? É um verdadeiro milagre de dados, né, cara? Porque isso aí, se você pensasse há 20 anos atrás, era impossível. Há 10 anos atrás, isso ainda era um trabalho de uma semana. Porque, lembrando aqui que eu não estou falando de pegar um arquivo, um único arquivo de 400 GB, sei lá, você tem um filme, 10 filminhos e copia 10 filmes, são 10 requisições e um pacotão. Não, eu estou falando linha de banco de dados. Linha a linha. 2 bilhões de linhas. Tem request de ida, request de veda, de vinda, handshake, commit. E linkando, né, Lucas? Hoje, quando se fala de IA, por exemplo, numa empresa do tamanho da sua, sem isso, não tem LLM que dê jeito. Não tem LLM que acerte, porque você precisa dessa massa de dados, que é o que a gente chama de contexto na engenharia, né? Para que o contexto estabeleça as linhas de pensamento que a LLM, pensamentos artificiais, né? Que a LLM vai usar para responder, porque senão fica um troço genérico, fora de contexto, informação que se perde. O mote do nosso projeto, uma das formas como a gente vende internacionalmente, eu viajo bastante aqui para as filiais aqui na Europa, fazendo muita palestra interna, convencendo, né? Um trabalho de evangelização também, é que a gente fala que não tem IA, eu preciso até traduzir a frase, que eu nunca falei ela em português, acho, mas não tem IA sem massa de dados. Então, não existe IA se você não tiver uma fundação de dados bem feita. Se a empresa não tiver o que hoje é muito mais do que um data lake, que a gente falava 5, 6 anos atrás. Sim. Mas é um data lake com uma camada organizacional, com governança, com uma camada semântica, porque também não adianta você ter tabela 1 e tabela 2 e não ter a descrição de como elas conectam, quem conhece delas, para que elas servem. E para onde que ela tem que levar esse dado? Não adianta. Você tem que criar o dado e a informação em cima. É isso. E aí, Lucas, agora dando um pivote de novo na conversa, eu vou trazer talvez o ponto mais alto aí que a turma sempre me pergunta para você também, é com relação a visto, Lucas. Esse é um monstro que assusta, cara, muita gente. E não estou falando só para Brasil, Portugal, não. Estou falando Brasil, imigração para os Estados Unidos, qualquer país da Europa, enfim, Sudeste Asiático, enfim. De forma prática, cara, quais são os caminhos mais comuns que o profissional precisa se preparar, entender a dinâmica do tempo
os riscos que tem antes de começar a procurar para não ser pego de surpresa. E eu quero só fazer um disclaimer, Lucas, para a nossa audiência, que é importante. Políticas imigratórias, elas mudam em países democráticos normalmente de 4 a 5 anos. Então, como você fez um processo migratório há 5, 6 anos atrás, muito provavelmente o processo que você vai se referir nem existe mais ou não tem mais hoje. Não, se eu for para Portugal, seguir o seu passo a passo não vai funcionar. Muito importante, gente, trazer essa visão. O processo que o Lucas viveu deu um contexto de 6 anos atrás, que hoje pode estar passando por um processo imigratório completamente diferente. Então, ele vai trazer a experiência dele. Não usem como um checklist, até porque ele não é profissional de imigração e não está fazendo campanha pró-imigração. É importante a gente trazer esse disclaimer aqui, tá? E do mesmo jeito que o Lucas, nós estamos falando aqui sobre o visto português, por exemplo, o canadense. Eu tenho amigos que migraram para lá, que começaram um processo de um jeito e hoje está de outro. Então, assim, que eles foram, era um ambiente mais fácil de conseguir o visto, hoje mudou completamente por causa disso. E tem processos americanos que da mesma forma. Então, gente, só para fazer esse disclaimer, o Lucas vai trazer a realidade que ele enfrentou e que não é o caso de hoje. Nós não somos um canal imigratório, não temos autoridade para falar sobre e nem aconselhar ninguém nisso. Isso aí. O Baião está certíssimo nesse ponto. Eu fiz há 5 anos e há 5 anos existia um visto que eu sei que deixou de existir e agora voltou a existir, que é esse Tech Visa. Na minha época, você podia vir com o visto já empregado, e foi isso que eu fiz. Então, essas empresas me ofereceram. Na época, nenhuma delas me ofereceu uma grana para recolocação em si, tipo, te dou um dinheiro para você se recolocar, mas ofereceram ajuda para encontrar aqui um apartamento e etc. Eles te dão um chip de celular já pago pela empresa para você chegar aqui e ter algum tipo de comunicação, alguém te busca no aeroporto. Se você não tiver um apartamento para o primeiro mês, eles te ajudam a pegar um Airbnb, te levam até lá. Então, essas consultorias, geralmente, elas já têm um servicinho desses de recepção, mas pelo menos aqui na Europa, eu não conheço muita empresa, a não ser que seja um cargo executivo que paga um relocation package, né, um pacote para te relocar. Fora isso, na época, o que eu fiz foi isso. Tive uma promessa de contrato de trabalho, pedi um visto junto do consulado português, esse visto foi emitido e eu vim com esse visto. Eu sei que hoje existem meios de você pedir o visto, se você for altamente qualificado, para vir para cá sem contrato de trabalho. Você pode pedir o visto e eles te dão 1 ano para você procurar emprego aqui. Se nesse 1 ano você arrumar, você efetiva o visto numa residência, né? Na minha época isso ainda não existia, você tinha que ter um contrato, uma promessa já do Brasil. Mas assim como você falou, isso tem mudado bastante. Eu tenho um amigo que está vindo dessa forma que eu te falei, mas até ele começou o processo há uns 6 meses e já deu uma mudada em algumas regras. Então quem for fazer hoje já é um pouco diferente. O importante que eu diria é não venha na loucura. Eu conheço gente que veio sem visto com turista para procurar emprego e tal. Cara, isso é bem complicado, porque você está exposto à variação da política do mundo. E a gente sabe que a política não é a coisa mais estável que existe. E é uma cultura que a gente não domina, né? Isso. E aí eu conheço gente que veio, não, eu vou como turista e encontrar um emprego e me legalizo na hora, eu não vou ficar ilegal. O problema aí troca um governo e os caras mudam a regra naquela semana que agora quem está aqui não pode mais se legalizar. Eu vi isso acontecer. E aí Legal. O cara já está aqui, já gastou dinheiro e... Então, eu acho que eu diria, a maior dica é, procura uma empresa que vai te ajudar. As empresas estão acostumadas a trazer brasileiros. Se você tiver séria, né, Lucas? Porque hoje em dia também, o que tem de picareta aí vendendo Sim. Disneylândia para os outros aí... E é fácil saber se a empresa é séria, cara. LinkedIn vê quantos funcionários tem, quanta gente está afiliada, quantos clientes eles mencionam no site. Vai no cliente, vê se esse cliente menciona a existência da consultoria de alguma forma. Vê se... Um caso muito simples, cara. Você quer saber se uma consultoria é séria no que ela está falando? Pega a certificação que ela tem junto dos providers. Essa consultoria diz que ela é parceira da AWS. Vai no AWS Partners e vê se ela é mesmo. Essa empresa está falando que ela é parceira da Microsoft, que ela tem certificação da Microsoft. Vai lá ver. É Oracle. Vê as ligações que existem, que são formas de você saber se os caras são sérios, se eles existem, se você não está vindo para cá e não existe nada quando você chegar aqui. Né? É isso. E aí, um ponto importante, né, Lucas? Assim, nem tudo que reluz é ouro para quem está pensando em migrar.
e nem tudo que é baratinho funciona. Vamos olhar, e nem tudo que é caro também é solução para tudo e bala de prata. Sim. Então vamos sentar, vamos ser pragmáticos, não vamos fazer as coisas na pressa, não vamos fazer a coisa emocionado. Eu quero migrar, o Brasil acabou, agora eu tenho que... Não faça as coisas emocionado. Uma Um coisa que eu sempre processo digo também imigratório, né, Lucas? Não, dependendo do país, por exemplo, tem processo imigratório nos Estados Unidos que levam 3 anos. O Sim. cara, desde o processo que ele protocola o pedido dele lá na USAS, até chegar num ponto de vem, não vem, são 3 anos. Em Portugal, o prazo é mais ou menos para você cumprir o trâmite todo, morando no Brasil ou não, vai o quê? 6 meses morando 6 no Brasil, depois você meses, imigra, e vai mais 1 ano até você completar todo o processo da cidadania, né? mais ou menos. Itália também tem um processo que vai quase 2 anos, então vamos entender, gente, aonde que você está botando o pé, não está aceitando vaga, se no país, por exemplo, não tem brecha para imigrar brasileiro, tem que pesquisar, tem que entender tudo isso. Ainda mais se tiver família, né, Lucas? Sim, e uma coisa que eu diria existe uma venda até na própria internet de uma ilusão de que você sai do Brasil e tudo é imediatamente melhor, e as flores são mais brilhantes, e o cheiro do orvalho nas rosas no outono é... E não, o mundo é o mundo. As coisas não mudam de um dia para o outro. Eu dou alguns exemplos, cara, que eu me encontrei aqui, eu me identifico com a cultura, eu gosto do lugar. Isso. Mas eu tomei um choque quando eu cheguei. Eu estava no Brasil extremamente confortável. Eu tinha, falando de bens materiais que não são de forma alguma um resultado de sucesso, mas eu tinha um carro legal, eu ganhava um salário razoável, eu estava morando com a minha esposa num apartamento bem legal. Eu não estava numa situação assim, nossa, tô desesperado e lá vai ser maravilhoso. Cara, eu cheguei aqui, carro velho, apartamento de aluguel todo todo Zoado. zoadinho, sem carta de motorista por um tempo, tendo que andar aqui de ônibus, que é muito mais difícil, porque São Paulo tem ônibus, pode ser cheio, mas tem para todo canto, né? Aqui não é bem assim. Então, perrengue, vários, carregando colchão nas costas na chuva com 0 grau para entrar com o colchão que eu tinha comprado em casa, porque eu não tinha carro. Pedindo Uber para trazer móveis. Então, assim como você passa dificuldade no Brasil, em todo lugar você vai passar, e aqui você não tem família, não tem amigos, você não tem quem ligar, me empresta um carro, me ajuda a carregar isso aqui, não tem. Existem momentos que você olha e fala assim, acho que no Brasil estava melhor. Existe. É isso. E não fazer um processo migratório porque vai comprar o iPhone a 400 euros, 200 euros. Não fazer porque não tem violência, não tem aquilo. Fazer um processo migratório com um propósito de carreira e vida, né, Lucas? Eu e minha esposa, a gente tem uma brincadeira que é a seguinte. De fato, a segurança é uma coisa que muda a sua vida. Eu que estava morando em São Paulo, principalmente, que eu sei que muita gente que está ouvindo não vai sentir a mesma coisa. O cara que às vezes mora numa cidade que é bem mais tranquila que São Paulo não sente na pele. Eu senti celular roubado no farol, carro roubado. E isso, quando você chega aqui, eu brinco que eu me desmalandrizei. Porque eu cheguei aqui, cara, eu fui pro Brasil visitar, e eu tava com o celular, me peguei com o celular na mão na rua, assim. Porque aqui é normal. Isso. E em São Paulo isso é impossível. Então, isso de fato você sente um impacto. Mas o que eu brinco com a minha esposa existem 2 tipos de imigrantes a gente sente. Tem o cara que vem aqui para ganhar dinheiro. E esse cara acha que ele vai vir aqui ganhar mais que o Brasil e vai voltar pro Brasil e ter uma vida melhor. Geralmente esse cara volta falando mal, se ilude, porque ele descobre que não existe muito lugar no mundo que você ganha dinheiro assim, a não ser que você vá para algum país que esteja num boom muito grande de dinheiro entrando, do petróleo, essas coisas históricas que a gente tem. E uma Mas profissão que esteja no meio de tudo isso, né? Isso, mas numa situação normal em que você muda para fazer a mesma coisa que você fazia no país que você estava e para um país estável, assim como você não vai ganhar rios de dinheiro no primeiro dia. E aí você vai ter o ônus, né? Cultura e etc., que vai te frustrar. Quando você muda com a cabeça que eu e minha esposa tava, vamos conhecer o mundo, vamos encontrar um lugar que a gente se sinta confortável. E a gente acha que deu muita sorte do primeiro lugar, pelo visto. A gente já viajou aqui, conheceu outros países e voltou. Mas existem esses 2 mindsets. Eu diria que, principalmente em Haiti, cara, você não vai vir aqui ficar milionário porque você não ia ficar no Brasil. Então, se você tá vindo para cá, vem com o mindset de vamos conhecer o mundo, vamos conhecer a cultura, vamos se tornar uma pessoa diferente também e trazer um pouco dessa cultura para dentro da gente, né? Eu optei, eu não vivo numa comunidade brasileira, obviamente eu tenho amigos brasileiros e tenho amigos portugueses e tenho amigos de outros lugares e tal, mas adequei um pouco da minha vida,
tomo vinho do Porto, que é uma coisa que todo mundo faz no Brasil, eu nunca tinha nem experimentado, gostei, virou um hábito. Então tem umas coisas que a gente eu particularmente acho que facilita a vida. Sim. Aqui. E uma outra dica também, Lucas, que eu posso passar aí por experiências que também já tive, irmãos, etc. Vai fazer o processo imigratório, além da documentação, faça um calção financeiro, porque a chegada, sem dúvida, por mais que você já vá com emprego, já vá dolarizado ou em euro, enfim, seja a moeda que for, que você já for, conte com o imprevisto. Não vá com dinheiro contado, porque senão a lapada é grande, né? você toma um susto, né, cara? Eu posso te dizer que eu tinha um dinheiro do meu carro no Brasil, eu tinha mais um dinheiro em investimento e eu não quis ganhar dinheiro com isso. Então eu transformei tudo em euro assim que eu cheguei para evitar o risco de spread. Eu falei, posso perder um pouco porque vai abaixar, vai subir, vai não sei o que, não quero saber. Hoje é o que eu tenho, é o que eu vou ter aqui, porque agora esse dinheiro não é mais investimento, é o dinheiro para eu viver aqui até tá tudo estabilizado. E a primeira coisa que você toma um pequeno susto, porque vira nada, né? Quando você converte, o número reduz muito. Aí você converte e chega aí que você vê que o buraco é maior do que você imaginou aí, que dá aquele desespero. Você toma um sustinho, assim, você toma um susto. Você vê que, eu vendi meu carro no Brasil, vou comprar um carro aqui. Não vou comprar um carro aqui, eu vou comprar um carro 10 anos mais velho. Uhum. Por quê? Porque carro no Brasil é mais barato que aqui, em média. A proporção, né? Na proporção, aí você vai, sei lá, você tem que comprar um sofá, um colchão. Aí você descobre que, cara, o Brasil fabrica sofá e colchão, né? Sofá e colchão no Brasil é barato, perto daqui. Uhum. Obviamente o salário no Brasil é baixo e etc. Então, eu não estou dizendo que o Brasil é barato, mas quando você compara com o custo aqui versus o que você trouxe de dinheiro, é dinheiro para dinheiro, né? Não é convertido. as coisas, exatamente, as coisas aqui são mais caras, um pouco. E se for para a Alemanha, se for para, por exemplo, para a Dinamarca, aí você toma um susto, cara. Na Dinamarca, tudo é o dobro para o triplo. Nossa. E um outro ponto, falando em migração também, né, de carreira, tem que ficar muito atento ao país que você está indo por causa do fisco, né, cara? Aí pega muito pesado, porque tem o IVA, e as pessoas acham, não, pago menos imposto. Paga, mas a renda em alguns países europeus e americanos, ela é tributada. Então, aí você vai calculando, vou ganhar 5 mil euros, dá para mim viver. Você vem, já no primeiro mês, você toma uma lapada ali de 15%, 18% na fonte. O meu imposto de renda aqui hoje, agora eu tô com um benefício por idade e tal, e etc, mas antes do governo lançar esse benefício, eu estava chegando a pagar 39%, 40% por mês. É isso. Tem que estar muito ligeiro, porque às vezes o cara vai fazendo conta, coisa e tal, calculando pela cabeça brasileira de imposto, coisa e tal, é aí que os caras naufragam, né, Lucas? Sim, o imposto de renda aqui é maior, a gente costuma reclamar bastante da tributação no Brasil, mas aqui ainda é maior. É isso, a gente consome melhor, né, Lucas? Assim, aí, por exemplo, você come melhor, você tem produtos. Não tem produto de rico e de pobre. O que é produto de rico é vinho muito de nicho. Essa é a grande diferença. E é isso que dificulta a vida de quem é muito pobre aqui, cara. Isso eu vejo, assim. No Brasil, você tem uma categoria inteira de produtos de menor qualidade, mas que também custam mais barato. Aqui eles não existem. Aqui só existe a mesma categoria e o alto luxo. Então aqui não tem aquela mussarelinha baratinha para você fazer um pão com mortadela e mussarela. Aqui só tem o queijo. E obviamente que as pessoas normalmente tendem a ganhar um tanto porque elas conseguem viver, mas quando o cara está muito abaixo aqui, eu diria que ele tem menos acesso ainda do que aí, ele sofre mais do que aí no Brasil até, porque essa categoria não existe. Exato. E se migrar errado, você não fazer a conta certa, você cai nisso daí. Você vai chegar num ponto de perder acesso às coisas. Então, gente, muito importante, planejamento e sem emoção. Sem se emocionar, sem ficar, eu tenho que migrar hoje porque fulano ganhou, Beltrano ganhou, estamos vivendo em ditadura, estamos vivendo aquilo. Cara, o Brasil sempre teve percalços e crises, desde que eu me entendo por gente. Então, a gente tem que entender as urgências e as demandas mais corretas para a gente basear decisões de vida, né? Então, fica a dica aí, tá, audiência, para a gente estar todo mundo na mesma página e não se atropelar e construir uma carreira bem sucedida, como o Lucas vem fazendo nesses 10 anos de projeto e 6 anos de execução, né? Aproveitando, Lucas, você falou uma frase muito interessante que eu acho que é uma informação também muito legal para a audiência que pensa nesse processo. Você já trabalhou em 3 empresas desde que chegou em Portugal, você está na terceira, não é isso? Isso. E, logicamente, você chegou primeiro pelo LinkedIn, como você contou, mas todo o resto foi um pouco de network.
é um que indica, um outro fulano que você fez uma amizade. Cara, como construir, cara, uma rede de contatos internacionais? Eu quero 2 pontos, né? Se isso é possível ser construído no Brasil, trabalhando em empresas multinacionais, igual você fez um período aqui, e quais comunidades você recomenda para a galera que está lá do Brasil e quer entrar, e como isso se amplia depois que você se estabelece Sim. como você o fez? Olha, cara, eu vou te dizer que, no meu caso, trabalhar bem e direito foi sempre uma coisa seminal para isso. Ser reconhecido por ser bom. Sempre ouvi isso das pessoas. Não sei se eu sou, não posso me julgar, mas sempre ouvi. Pô, legal, cara, gosto de trabalhar com você, você é bom. Isso sempre me criou networking, porque eu nunca saio de um lugar sem dali 6 meses receber a ligação de alguém que estava naquele lugar. Eu mudei para outro lugar, você não quer vir também. Sempre. Então a primeira coisa é portas sempre abertas. Extrema honestidade, extrema, radical honestidade. E honestidade não só no sentido eu faço as coisas direito, mas no sentido eu comunico aquilo que eu penso ser correto e eu espero das pessoas que elas sejam também, aceito essa honestidade comigo. E aí falando de comunidades e tal, uma coisa que me ajudou com certeza do Brasil foi manter um GitHub legal, participando de comunidades open source, tendo lá o meu portfóliozinho, porque algumas empresas que não são tech heavy não olham, mas algumas que são tech heavy olham. O que você tem no GitHub? Você tem algum projetinho para mostrar que você já fez e tal? Isso é uma dica que eu dou para todo mundo que está começando. Cara, enquanto você está estudando, não fica só lendo e só fazendo exercíciozinho. Conversa com alguém, procura alguém que tem mais experiência, ou você procura material. Desenha uma arquiteturinha. Olha, eu vou montar essa prova de conceito aqui, eu mesmo, no meu computador. Se você está aprendendo back-end, eu vou montar um back-endzinho aqui, seguindo todas as boas práticas, eu vou implementar conectividade com banco, eu vou implementar autenticação, se é data, eu vou implementar aqui um processinho de ETL, cara, na minha máquina. Eu vou usar lá DuckDB, DBT, escrever em arquivo Parquet, são todas tecnologias, né, para quem não manja ainda da área, mas escolhe ali um set de tecnologias, monta uma, 2, 3 provas de conceito, publica isso lá no GitHub. Isso sempre ajuda a mostrar que você sabe. E comigo isso não aconteceu, mas eu tenho amigos que aconteceu, cara. Colaborar em comunidade open source, tipo, eu uso aqui Spark. E aí eu tava usando aqui e vi que uma library tem um typo, tem uma coisa escrita errada. Aí eu vou lá e faço um commitzinho lá e corrijo. Aí faço 2, 3, 4. Aí os caras me convidam para ser um colaborador. E isso te põe no mundo. Porque eu diria isso é um ponto importante aqui. O Brasil está isolado do mundo profissionalmente. E não digo o Brasil como país, não. Estou falando mesmo profissionalmente, dentro das empresas. O Brasil é tão grande, a gente não se comunica com outros países, a gente não se comunica com outras oportunidades. Quando você trabalha no Brasil, você só trabalha com o Brasil. É muito ensimesmado, né, Lucas? O Exato. mercado brasileiro é muito ensimesmado. Porque ele é muito grande e não estou fazendo qualquer juízo de valor se isso é certo ou errado. É um fato. Eu trabalhava em São Paulo, na Paulista, trabalhei com todos os bancos grandes do Brasil. Os 2 maiores lá, amarelinho e vermelhinho, estive nos 2. Cara, você só trabalha com brasileiro, com know-how brasileiro em tecnologias usadas no Brasil. É raríssimo você ter uma outra oportunidade. Então, se a sua ideia é trabalhar em outro país, se você acha isso interessante, se acha que isso tem a agregar, você tem que se expor. Acho que o networking é primeiro se expor a meios onde existam pessoas de outros países. E um meio muito legal disso é o GitHub, o código aberto, etc. É isso, muito legal. E aí, Lucas, vou puxar aqui com você um quadro novo que a gente tem na confraria aí, que é o verdade ou mito, né? E aí você vai responder só se é verdade ou mito. Você não precisa fazer disclaimer, nada disso, tá? Então, tá preparado, Lucas? Posso começar? Vamos embora. Boa, vamos lá. Pronto. Mito ou verdade, Lucas? As empresas de fora valorizam mais a experiência prática e os projetos no seu portfólio do que os diplomas de universidades brasileiras? Verdade. Boa.
Mito ou verdade, Lucas? Você precisa ter no mínimo 10 anos de experiência para ser considerado um candidato sênior atrativo para o mercado internacional. Falso. Você só precisa provar que você sabe. Legal. Mais um verdade ou mito. Soft skills, como comunicação e proatividade, são apenas um bônus. O que realmente decide a contratação é a sua capacidade técnica no live coding. Eu tenho uma frase que é: qualquer um aprende a programar com esforço. Pouquíssima gente aprende a ser agradável no trabalho depois de 5 anos que você olha a cara daquele cara todo dia. Então, soft skills, eu contrato por soft skill. Legal. Eu particularmente contrato por soft skill. Legal. E o último mito ou verdade, Lucas? Depois de conseguir a primeira oportunidade internacional, fica muito mais fácil conseguir as próximas. Sem dúvida. Porque, principalmente depois que você está aqui na Europa, e aí eu estou falando de Europa, não é Estados Unidos, Canadá, Europa. A União Europeia existe de verdade, você só descobre isso quando você chega aqui. Isso aqui se comporta quase como um país mesmo. Você não precisa depois de visto entre os países. Não... A burocracia, depois que você entrou, diminui. Então, é muito verdade. Porque você chegou aqui, não quero mais estar em Portugal, você manda o currículo na Alemanha, foi contratado, põe as coisas na mala e vai. Legal. E, Lucas, estou caminhando para o final e eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer para você. E uma delas é a pergunta de 1 milhão de euros, cara. Pela sua experiência... Eu posso ganhar também? Não, você vai dar para a gente, para mim e para a nossa audiência aqui, tá? Porque você já tem alguns milhões de euros na conta que a gente sabe. Que sonho. Chego lá. Seguinte. Você conversa com gente, como você acabou de falar, da Europa inteira, do mundo inteiro, coisa e tal. Então você escuta do pessoal, tanto que está abaixo de você, hierarquicamente, quanto do lado ou acima. Mas você tem o olhar, entre aspas, de um estrangeiro, que você hoje está. Então, automaticamente, você está ouvindo, conversando, você tem o viés, além de tudo que você já trouxe para nós, que é essa visão auspiciosa e inovadora, de buscar, de inquietude, etc. e tal. Para nossa audiência, Lucas, aonde que você ouve a turma e aonde estão as oportunidades, cara? Aonde que você vê que está ficando quente, aonde você vê que esfriou e aonde você vê que vai permanecer quente? Aonde que estão as oportunidades para a nossa audiência que está em casa, ávida em começar a se preparar no inglês, em se certificar, buscar, enfim, a proficiência do idioma, a proficiência técnica, falando do mercado de tecnologia, já começar a dar uma olhadinha, cara. Aonde, na leitura que você faz do dia a dia com esse time cosmopolita que você interage? Sim. Olha, cara, eu vou ser polêmico um pouquinho. Eu vejo muita gente falando que não, o futuro é você trabalhar com LLMs. O futuro é você ser um LLM engineer. Isso não me desce, cara. LLM não precisa do engenheiro. No fim, tudo é um microserviço, você chama um REST API. É tudo sistema atrás. É tudo sistema atrás. Você sabe quem que a gente tem dificuldade de encontrar? DevOps, cara. Sim. SRE, observabilidade de sistemas. Isso é difícil. Se eu acho que a quantidade de dev que passa 20 anos da sua carreira programando num framework de Java, fazendo o mesmo código durante 20 anos, só implementando uma regra de negócio nova, se esse cara vai ser engolido pela IA, eu acho. Eu acho que o dev clássico que eu conheci no começo da carreira, o dev que se formou na época em que você se formou, Baião, que a mentalidade na época era assim, eu vou aprender essa linguagem o mais profundo que eu puder e as standards de implementação dela o mais profundo que eu puder, porque eu vou criar a estátua, o Botticelli mais lindo do mundo em código. Esse cara não... É difícil. Até fazendo agora, parênteses, Lucas, sem te interromper e perder o raciocínio, a gente na Confraria lançou no Originals, que é uma área nossa de conteúdo, um artigo, eu produzi uma série de artigos, conteúdo de vídeo, falando do impacto da engenharia de software, a IA na engenharia de software, e trata muito sobre isso. Então, recomendo a toda a nossa audiência que quiser, confrariatech.com Originals, tem lá toda a série, tá? Voltando aí para o seu raciocínio aí, Lucas. Legal. O que eu vejo hoje escrever código usando LLM, usando uma AI, e não é vibe coding. Eu sou altamente contra o vibe coding. Mas
Eu preciso implementar mais uma função, já tem uma função que faz coisa parecida, eu só preciso, vamos falar um caso extremo, eu tenho um polimorfismo para fazer, eu já tenho a minha classe base, então eu tenho lá uma classe que já faz uma coisinha, eu preciso estender ela. Copia a classe, cola na LLM, me dá mais uma função nessa classe que faz isso, ou me dá a declaração de extensão dela. Funciona, faz, legal. Nos próximos anos, o que eu acho que vai acontecer? Eu tenho esse código inteiro que implementa essa API, implementa outra igual. Funciona. Uhum. Faz isso aqui rodar na cloud do zero, com as melhores práticas, implementa o FinOps e garante que a minha estratégia de negócio está certa aqui. Tô contigo. Eu não vejo isso acontecer muito cedo. Uhum. Não nos próximos 10, 15 anos. Aí você falou do profissional. Você acha que essas vagas estão, então, em todo mundo? Brasil, China, tudo? Cara, Austrália? eu vejo aqui, pelo menos na Europa, todos os países. O cara que é DevOps, DataOps, o cara que é Data Engineer e o cara que é um Software Engineer, aí que tá. Acho que o segredo é, se você acha que o seu trabalho como Software Engineer é ler requisito e escrever código que faz o requisito funcionar e acabou, se o seu mindset é que eu podia trabalhar numa companhia de aviação ou numa açougue, que o que importa é que eu leio o requisito e escrevo código, talvez você vai ser engolido por uma AI, porque a AI vai ler requisito e escrever código. Sim. Agora, se o seu trabalho é eu avalio uma necessidade importante de negócio, desenvolvo o software necessário para implementar, colaboro com a equipe de infraestrutura ou até faço parte dela para fazer isso ser mantido, opero isso com uma cultura DevSecOps de longo prazo, em que eu me preocupo com o meu desenvolvimento, a segurança da aplicação, a operação dela depois, a automação em volta disso, observabilidade. Se eu tenho um mindset de desenvolvimento moderno, a AI não tem. Uhum. A AI transforma requisito em código. Uhum. Legal. E as oportunidades, Lucas, onde que elas estão? Falando em países, pelo que você escuta, onde que está Países? quente hoje? Há 10 anos atrás era a Irlanda, hoje deu uma esfriadinha. Onde que está quente hoje? Para a turma procurar Pô, vaga. cara, Portugal não tá tão quente quanto quando eu vim, mas ainda tem muita coisa. O Sudeste Asiático tá muito quente, mas aí tem que avaliar se você Aí quer uma ir. quebra de cultura ainda maior, né? É a maior dificuldade, eu diria. Por exemplo, você morar na Tailândia, cara, um país sensacional, maravilhoso, mas é um choque cultural imenso. Alimentação, educação, não educação pessoal, estudos mesmo. Uhum. Você precisar fazer uma faculdade, qualquer coisa e tal. Eu vejo muito quente vindo de lá. A China tá um absurdo, cara. A gente só ouve falar em China aqui, tecnologia chinesa. A China, de fato, tá um absurdo. Investimento muito forte, né, Lucas? Assim, nas E um nível bases, de a gente só escuta maturidade, aqui, cara. a gente no Brasil escuta muito só Manus, DeepSeek, coisa e tal, que são as IAs. Mas não, cara, eles estão investindo fortemente, por exemplo, em analytics, em estruturação de grandes bases de dados, Se você nas entrar estruturas de hoje, SRE, DevOps que você mencionou. se você entrar hoje no código do Spark, que é o maior framework de desenvolvimento paralelo, você vai ver que a maioria dos colaboradores estão da China, cara. Código Exato, aberto hoje, os caras estão escrevendo da China. exato. Eles estão dominando as comunidades de código aberto. Você falou a É, verdade mesmo. é incrível. Tá muito quente pra lá. Mas eu brinco falando que o mar tá batido. No sentido de que, assim, eu vi depois do Covid uma subida absurda. Eu recebia 45 vagas de emprego por mês. Uhum. Pra comunidade estar ouvindo, pra galera, é sério, 45 vagas. Não é 45 que eu me inscrevia. Eu tinha 45 mensagens no LinkedIn assim, olha, tem uma vaga pra você pra começar semana que vem. E esse mar tá um pouco mais batido, isso desceu pra 10 aqui na Europa. Mas também não tá batido no sentido, não tem. Tá, é Uhum. sazonal. Vem grandes investimentos, abre uma leva de vaga, diminui. Eu não sei como Agora tá o Brasil decantou, né, ao mesmo Lucas? Agora tempo. decantou e está buscando mais especialização. Antes estava um mar aberto, rede aberta, agora coletou, estabilizou e estão buscando agora as especializações, né? Isso é o grande diferencial. Você tocou num ponto perfeito. Antigamente, caiu na rede era peixe e tem muito profissional ruim no mercado, infelizmente. Muita gente que não estudou e entrou porque estava fácil, no fim não se identifica muito, não tem muito interesse e tal. Para quem é júnior começando agora, tá mais difícil do que era na minha época de começar. Mas ao mesmo tempo, se você adquirir conhecimento, espaço para quem está aprendendo, quer aprender, para quem é bom, tem. Eu não tenho dúvida. Eu diria que
É o que você falou, especialização. Hoje em Legal, dia é a chave. perfeito. E Lucas, a última pergunta, te chamei para a gente falar 1 horinha, mas já estamos indo para quase 2 horas aí de time Pois é. box. Mas eu acho que o papo tá bom, a turma aí, quem está curtindo aí, por favor, faz nos comentários aí, pode perguntar, aproveita que o Lucas vai ler tudo, vai comentar, pode pingar e colocar comentar no chat aí e compartilhar nos grupos aí, né, Lucas, de dev, comunidades Isso aí. de tecnologia, compartilha, que eu acho que aqui tem muita gente que é interessada nesse conteúdo. E agora, para a última pergunta, Lucas, eu quero que você faça meio que uma dica geral na forma de pensar, mas também trazendo para si. Pensando em longo prazo, ter uma carreira internacional significa necessariamente, não significa necessariamente morar eternamente na Europa. Como você disse, você foi para buscar o mundo, coisa e tal. Como você enxerga o movimento de profissionais que, depois de anos, decidem voltar ao Brasil com essa bagagem global? É uma tendência? Você acha que isso é uma tendência? E o que você pensa para a sua carreira e vida? Sim, eu volto para aquilo que eu falei que eu brinco com a minha esposa. A gente sempre fala que existem duas pessoas. Existe o cara que ele veio aqui para experimentar e ganhar algum dinheiro e tal. Esse cara volta mais rápido, né? E isso eu vejo uma tendência que é assim, enquanto o mercado está aquecido, vem muita gente para cá. Quando dá uma desaquecida, o cara olha para o Brasil e fala, pô, no Brasil eu talvez ganhava até mais. E aí volta. Então, eu não vejo que é uma tendência de cauda longa. É uma oscilação assim. O cara que está procurando uma oportunidade, mas o interesse dele não é exatamente morar fora, conhecer outra cultura. Ele quer ir no lugar que ele pode ganhar dinheiro. Esse cara veio pós-pandemia porque estava pagando bem e voltou. Ou vai voltar. Para segundo tipo de pessoa, para o segundo mindset, que é eu quero morar fora, eu gostei de onde eu fiquei, etc. Eu vejo, tem alguns amigos que voltaram por motivos mais pessoais. Aí é onde toca naquilo que não é profissional. Aí Adoecer um adoecer um parente. parente. Eu tenho um cara que estava aqui, um amigo meu que voltou para o Brasil, que voltou porque ele nunca se adaptou aqui, cara. É muito individual também, né? Não é assim, não se adaptou com o quê? Com o clima? Não, o clima de Portugal, tem 0 grau, assim, a gente tem 4 meses 0 grau com chuva, não é gostoso, mas ninguém morre a 0 grau. Ele não se adaptou às pessoas, ele não se adaptou a não ter amigos Modo de para vida. grandes amigos, muitos amigos, ele não se adaptou ao português ser um pouco mais fechado, ele não se acostumou com nada, ele falou que ele sentiu um peixe fora d'água. E tudo bem, voltou e de boa, não é sinal nem de sucesso nem de fracasso. Tranquilo. Eu acho que assim, é uma coisa de mindset. O que eu sempre falo para quem quer vir se você quer vir só pelo dinheiro, só porque você acha que vai ganhar mais, aí você vai voltar rápido e talvez um pouco frustrado, porque não é exatamente não é um jeito de simplesmente ganhar muito dinheiro. E o que você pensa da sua vida, Lucas? Morar o resto da vida em Portugal? Logicamente que o destino a Deus pertence, né, Lucas? Mas o que está hoje no seu roadmap aí? Comprar Olha, casa em cara, Portugal, se estabelecer definitivo, criar o Livre aí? Qual que é o ponto? Sim. Então, eu acabei de conseguir aqui comprar um apartamento, vou me mudar, então agora a vida estabilizou aqui de vez, né? Não tenho planos de sair de Portugal hoje, nenhum. Pela empresa que eu tô, eu teria oportunidade se eu quisesse forçar a barra para ir para a Dentro da Alemanha. própria empresa, migrar, por exemplo. Daria para ir para a Alemanha se eu forçasse muito a barra no longo prazo, é um projeto de alguns anos, mas daria. Eu tenho contatos na Alemanha que já me ofereceram alguma coisa alguns anos atrás e eu nunca tive interesse. Acho que aqui é o como seria a palavra em português? É o compromisso entre uma mudança cultural e uma mudança de local, sem ser drástica a ponto de eu não conseguir me identificar. Acho que é assim que eu definiria. Legal. E Lucas, chegamos ao final aí do nosso episódio aí sobre de São Paulo para o mundo, com a sua presença aí. E queria que você se despedisse, mas você já deu vários conselhos, cara, para a turma que está aqui. O domínio do idioma, proficiência técnica, conhecimento, estrutura, planejamento, tudo isso. Mas
o que você daria de conselho para o Lucas de 8 anos atrás, que começou a planejar, o Lucas de hoje, para o Lucas que começou o processo lá atrás? Uma diquinha de ouro e já pode se despedir da nossa audiência aí, deixar as redes sociais, deixar os links, enfim. Tá contigo, amigo. Perfeito. Olha, cara, eu vou te falar, é uma coisa que acho que eu segui. Então não sei nem se seria muito uma dica, mas pelo menos ia me abrir o olho, porque eu fiz isso. Mas sempre pense sobre o que você está fazendo. O metapensamento é muito importante. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: olha de fora, senta e pensa. Onde eu tô? Para onde eu quero ir? O que está acontecendo em volta de mim? Nunca caia no ritmo. Não deixa o dia a dia e o que você faz fazer você só receber a prova. Aqui em Portugal, eles têm um ditado muito legal que é virar frango. Toda vez que uma coisa vira trabalho diário, eles falam, tá só virando frango. É só ali, ó, só na churrasqueira virando frango. Não vire frango na sua vida. Não fica ali, ó, pá, de um lado, pá, do outro, frango. Próxima encomenda, frango, frango. Não, cara, o que eu tô fazendo hoje? Hoje eu tô fazendo isso. Qual é meu sonho? Qual é meu plano? Aquilo. Como é que tá o mundo em volta de mim? Tá assim. Quais são os cenários, as possibilidades que eu tenho? Pense sobre as coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Pense sobre o que você está fazendo. Avalie aquilo. Não simplesmente haja. E profissionalmente isso é muito importante. Não seja simplesmente tático. Né? Tático é aquele cara que pegou fogo, apaga. Pegou fogo, apaga. Você tem que ser tático. E executa. Uhum. Você tem que ser tático de vez em quando. Você tem que pegar ordens e executar, senão você não faz nada. Mas entre o processo de execução, você também tem que planejar como é que você vai fazer para não ter que fazer isso aqui na mão o resto da sua vida. É isso. Então, perfeito. É uma coisa que a gente acha que faz, mas às vezes não faz. Parar, pensar onde eu tô, o que eu faço, o que eu quero fazer. Como está o mundo em volta de mim, como as pessoas que olham para mim me veem, como é que eu posso me mover. Sem emoção, né, Lucas? Sem ficar emocionado por uma circunstância ou outra, né? Sim, sem ficar emocionado, e alguns pontos foram pivotais na minha vida, de parar e pensar, pô, isso aqui tá estranho. Esse é o momento que eu preciso parar e pensar. Aquele momento em que eu fiz o 10º modelo e nenhum ia para produção. Foi um momento desse. Eu parei e falei, por que eu tô entregando um monte de projeto e ninguém finaliza o processo? Ah, porque não tem dados. Dali 6 meses de novo. Por que eu tô na 3ª empresa que eu passo e toda a solução de analytics que eu desenho para os caras não tem ninguém para fazer o deploy? O que eu tenho que fazer agora, então? Outro momento pivotal. Ou depois que eu cheguei aqui, por que eu estou tocando uma equipe inteira tecnicamente, mas a gente tem uma dificuldade imensa em comunicar com o negócio, porque é tão complicado o que a gente está fazendo que um cara não técnico chefiando essa equipe não consegue entender o que a gente faz direito. Por que eu tenho que aceitar pular para uma função de head de um produto, que não é arquiteto mais, como eu sempre fui, sempre gostei de ser, são esses momentos pivotais em que eu parei e pensei, tá estranho. Se questione, olhe para em volta, que tá estranho. Legal. Bela dica aí, Lucas. E suas palavras finais? Eu já falei muitas palavras aqui por muito tempo, acho que já tá todo mundo cansado de ouvir, não, tô brincando. Mas eu queria agradecer o convite, Mr. Baião, sempre bom falar com você. Mr. Baião, para mim, é um grande mentor, é uma pessoa que, de vez em quando, a gente não conversa frequentemente, mas de vez em quando a gente faz uma ligação de 1 hora, falando de alguma coisa, alguma coisa que geralmente eu estou precisando de alguma dica. A gente trabalhou junto por pouco tempo, eu diria, mas manteve o contato. Então eu queria agradecer o convite, foi muito legal, acho que eu nunca tinha feito um overall assim, foi muito interessante. Para quem quiser, eu não sou lá um cara muito postador, mas talvez venham coisas aí. Para quem quiser dar uma olhada no meu LinkedIn. Se quiser usar meu LinkedIn como um exemplo também para criar o seu, tem lá todas as certificações que eu tirei, tá tudo mapeadinho, tem a descrição de tudo que eu faço, bonitinho. Se botar no LinkedIn, @Lucas Baião, te acha? Me acha, /Lucas Baião. Ah, legal. Sucesso. Okay. E, Lucas, para nós da confraria aqui, foi esse projeto trazer você para falar, que foi muito pedido pela comunidade aí para falar sobre carreira internacional, etc e tal, foi de grande valia. Trazer também o grande orgulho que eu tenho ali de ver você no comecinho da carreira, especialmente na jornada sua de migração, de crescimento de carreira. A grande honra que eu tenho de que nos momentos que você está ali
cruciais de algumas decisões, você me procura, a gente compartilha e divide, porque eu acho que no final do dia a minha carreira foi muito construída assim também, Lucas, assim, de trocar, ouvir, escutar, falar, é importante para o processo de amadurecimento, e agradecer muito você ter aceitado o convite de vir estar por 2 horas aqui, não é fácil, né, cara, parar Aí você está o quê? 5 horas na nossa frente, né? 4 agora. Então nós estamos falando que já tá noite adentro, começamos aqui, horário de Brasília, finalzinho da tarde, então provavelmente ele já estava no comecinho da noite, aí já dá altas horas, né? Com o filho pequeno, então eu te agradeço imensamente e é uma honra ter uma voz como você aqui. Eu espero que evoluamos, pode vir novidades aí do Lucas com a confraria, conteúdo, etc e tal. Então fica a dica aí para a turma, segue a confraria, atento nos originals, nos lançamentos nossos que saem no Instagram, saem no TikTok, e de repente a gente pode estar convencendo o Lucas a ser um dos originals da confraria aí. Valeu, muito obrigado, Baião. Uma última nota, eu sempre que alguém me procura no LinkedIn para pedir ajuda de o que estudar, informação e tal, eu já estou aí, devo estar para a 4ª, 5ª pessoa mentorada, que eu faço pro bono, só porque eu gosto de ajudar. Então, se alguém aí, quero uma informação desse tipo e tal, me procura lá, a gente conversa, dependendo do que você quer fazer, como tá, a gente faz umas sessões. É isso. E galera da confraria, sucesso, mais um episódio para conta, para cima e para frente.